Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor, capítulo 121. A notícia da nossa vitória completa sobre a maldição Impérios causou comoção em toda a escola. Isso foi sentido principalmente pelos alunos do 5º ano e abaixo, porque todos eles tinham experimentado o horror da maldição. Defesa contra as artes das trevas sendo uma matéria essencial até que alguém se torne um aluno de nível Nien. Eles agora tinham uma compreensão clara de quão à frente meus amigos e eu estávamos além de nossas notas insanas, que estavam realmente ficando ainda melhores com o passar do tempo. Eles estavam completamente subjugados pela maldição. Enquanto um se contorcia, o próximo a ignorava, o terceiro punia o conjurador e o último a revertia. Os únicos outros que mostraram melhores resultados do que o corpo estudantil geral foram Harry, Ron, Cedric e os melhores duelistas do clube. Por isso, Hogwarts estava novamente agitada sobre nós. Com toda a honestidade, isso acontece sempre que um de nós faz algo que os outros veem como impossível ou inalcançável. Aconteceu quando Christian enfrentou os 4 melhores duelistas do clube de uma vez. Quando James criou com sucesso um quebra-cabeça autoconsciente que podia se configurar e lutar um pouco. Ou quando Vitória esmagou todo o clube de poções com sua própria pesquisa. Estamos no centro de muita fofoca. Geralmente sou alvo de fofocas pelo menos 3 vezes por semana e ainda às vezes vejo garotas lendo certos tipos de livros com paixão. Livros que eu realmente gostaria de não saber que existiam, mas ainda assim fiquei meio lisonjeado. Não sabia que Hogwarts poderia ter uma cultura doujinshi, fanfic própria. Mas, de qualquer forma, houve algo que muitas pessoas ignoraram depois que Moody deu sua aula. Certamente houve muitos que mostraram sua força de vontade, mas também houve alguns afetados por esse evento de uma forma muito diferente. 2 desses indivíduos eram, sem surpresa, Harry e Neville, então organizei um pequeno encontro com os dois no Exchange. Eu realmente acredito que os dois deveriam ser capazes de apoiar um ao outro. Eles sofreram muito em suas vidas devido às imperdoáveis e Voldemort. Eles podem entender a dor um do outro. Aedan, como você quis me ver sem Ron ou Hermione? E como você quis que eu trouxesse Neville? Harry me perguntou curiosamente enquanto Neville estava atrás dele parecendo muito nervoso. Embora eu tenha convidado o garoto para o Exchange, e eu tenha passado algum tempo tentando ajudá-lo, ele tende a ter um ponto de vista autodepreciativo. Ele acredita que atrapalharia as pessoas que vêm e não acredita que todos que vêm são bem-vindos, não importa o motivo. Isso é porque vocês dois são as pessoas que mais precisam falar sobre a aula do professor Moody. E eu provavelmente sou uma das únicas pessoas nesta escola que poderia entender um pouco do que vocês passaram. Eu respondi com uma voz muito gentil. Por que você quer falar comigo sobre isso? Neville perguntou com o rosto pálido. Porque eu sei sobre sua situação também, Neville. Com toda a honestidade, eu sou basicamente o meio termo entre o que aconteceu com vocês dois. Eu respondi com um suspiro, mas mantendo um olhar compassivo no meu rosto. O que você quer dizer com você é o meio termo? Perguntou Harry de repente, cauteloso sobre o assunto devido ao que ele sabe sobre mim. O garoto sabe que assim como ele eu perdi meus pais. A única diferença é que minha tia realmente se importava comigo e com minha prima como se fossem seus próprios filhos, e nós nos importamos com ela como uma mãe. Bem, Harry, como você sabe muito bem, nós dois perdemos nossos pais em circunstâncias semelhantes. Mas o que você não sabe é o que eu experimentei e por quem. Isso é algo que Neville entenderia muito melhor do que você. Respondo ao Harry crescente gentilmente enquanto olho para Neville. O que você quer dizer? O garoto desajeitado perguntou cautelosamente. Bem, os culpados foram os mesmos responsáveis pelos seus pais, e eles também fizeram isso comigo. Respondi ao adolescente nervoso. Você quer dizer, ela? Ele perguntou com medo dessa vez. Quem é ela? Do que você está falando? Interrompeu Harry. Neville, se eu falar sobre minha própria experiência, você estaria disposto a contar a Harry e a mim sobre a sua? Acredito firmemente que podemos apoiar um ao outro nessa área. Perguntei ao garoto com uma voz muito gentil e solidária. O adolescente estava muito hesitante. É compreensível, já que é algo muito doloroso quando seus próprios pais não conseguem nem reconhecê-lo devido à insanidade deles. Mas depois de lutar com seus pensamentos, ele me deu um aceno de confirmação. Obrigado, Neville. Eu digo com um sorriso gentil enquanto começo o meu próprio conto. Como eu disse, meus próprios pais foram mortos por comensais da morte cerca de 6 meses antes dos de Harry. A diferença entre nós, e por extensão a similaridade entre Neville e eu, é que isso foi feito principalmente por 2 seguidores muito devotos, Bellatrix Lestrange, atualmente em Azkaban, e Bartemius Crouch Jr., que morreu durante seu encarceramento. Bellatrix Lestrange é na verdade a prima que Sirius mais odeia Harry. Maníaca de sangue puro. Fanática por artes das trevas. E sem dúvida a seguidora mais fervorosa de Voldemort. Seria um fato indiscutível se não fosse por Bart Crouch Jr., um dos únicos outros comensais da morte a procurar seu mestre após sua queda naquela noite fatídica. Ele também era filho do atual chefe do Departamento de Cooperação Mágica Internacional. Explico aos dois com um tom calmo e firme. Harry ficou chocado que Sirius tivesse um primo assim, o que fazia sentido, já que ele ainda não tinha passado tanto tempo com um homem. Eles tinham combinado que ele começaria a viver junto neste Natal, na verdade, então Harry ainda não tinha sido apresentado à infame família Black. Neville estava pálido e quase tremendo ao se lembrar dos nomes dos dois que destruíram seus pais. Esses dois decidiram apagar a família Bones por não serem verdadeiros nobres, aparentemente.
Eles ficaram chateados porque meus pais, assim como seus dois, lutaram ativamente contra o mestre deles. Então, naquela mesma noite, eles atacaram e exterminaram todos os membros da minha família, exceto minha tia, que estava trabalhando no ministério, e meu primo que milagrosamente sobreviveu. Eu, por outro lado, fui encontrado por essas duas almas distorcidas e torturado por me comportar de forma desafiadora. Bellatrix achou engraçado enquanto me observava contorcer no chão, mas ficou furiosa quando eu apenas olhei para eles em resposta. Foi minha próxima explicação enquanto olhava para os dois adolescentes. Como você escapou? E como você se lembra que eram eles? Você tinha que ter 4 anos. Harry perguntou espantado, fazendo Neville olhar para mim com a mesma pergunta em seus olhos. Eu não fiz isso, foi minha resposta simples, e nem sempre é bom conseguir lembrar de tudo, Harry. Os dois tinham olhares muito sombrios em seus rostos. Provavelmente era devido ao fato de que, embora tivessem sofrido muito em suas vidas, de maneiras muito diferentes, eles não conseguiam realmente se lembrar do que tinha acontecido naquelas noites. Então o que aconteceu depois disso? Perguntou Neville enquanto tomava coragem. Eles decidiram me manter vivo e me levar para outro devoto seguidor chamado Ignatius Avery, tio de 2 outros comensais da morte, atualmente em Azkaban. Ele é menos famoso que os outros 2, mas é quase tão leal. A diferença está na perícia deles. Bellatrix e Júnior são bons lutadores e tenentes, mas Ignatius era um especialista em rituais sombrios. Isso o levou a ser um pesquisador em vez de um lutador da linha de frente. Ainda não sei se isso foi uma sorte ou um azar, mas eu era um sujeito de teste perfeito para ele. Então passei os próximos 8 meses preso em uma cela, sozinho, tendo rituais testados em mim, sendo torturado em nome de seu progresso. Até que seu mestre foi derrotado e ele começou a fazer coisas imprudentes para encontrá-lo. Felizmente, isso levou os aurores a rastreá-lo, me resgatando e me reunindo com minha tia. Eu digo enquanto termino meu resumo da minha experiência com comensais da morte. Harry e Neville ficaram sem palavras. A Adam Bonis, o mais forte e brilhante de sua geração, tinha um passado tão obscuro. Simplesmente não dava para entender. Já era um milagre que ele continuasse vivo, muito menos são e tão capaz aos olhos deles. Como você pode ser mais ou menos? Harry tentou encontrar palavras para descrever minha atitude em relação ao meu passado, como sou na vida e o que faço. É muito simples, meu passado está lá para eu aprender com ele. Aprendi que precisava de força para proteger aqueles com quem me importo, então comecei a estudar tudo o que podia sobre magia. Aprendi que o conflito sobre a pureza do sangue é idiota, ultrapassado e autodestrutivo, então encontrei minha bússola moral. Então aprendi que nosso mundo está estagnado há muito tempo, levando-o a desmoronar por dentro, então pretendo desencadear um renascimento. E não me detenho nisso, mas melhoro por causa disso. Digo com um sorriso confiante no rosto. Agora, Harry, eu também gostaria que você compartilhasse como sua vida realmente tem sido. Muitos só veem a glória de sua conquista e nunca percebem que você basicamente desapareceu até chegar a Hogwarts. Vai te fazer bem ter outra pessoa para conversar. Eu continuo enquanto pergunto gentilmente ao garoto. Ele hesitou um pouco, mas começou a contar para nós dois como realmente tinha sido sua vida na casa dos Dursley. Isso sempre me faz querer prender ou massacrar aqueles animais pelo que fizeram com o garoto. Até Harry ser forçado a ir para a escola. Ele nem sabia seu próprio nome. Eles o tratavam como um servo. Ele foi condicionado a nunca superar seu primo idiota. Eles tentaram insultá-lo e espancá-lo para tirar qualquer vestígio de magia. O enfiaram em um armário. Nunca lhe deram nada. Usaram todo o dinheiro que Dumbledore arranjou para cuidar do garoto para si mesmos. Arruinaram qualquer chance de ele fazer amigos ao culpar cada ato de intimidação, roubo ou transgressão que Dudley fez nele. Insultaram seus pais e causaram sérios danos psicológicos nele. E isso tudo quando você ignora as pequenas coisas. Vou prendê-los por abuso infantil em termos de abuso físico, psicológico e financeiro, e estou adicionando acusações de negligência infantil. Isso vai acontecer assim que Harry estiver devidamente configurado com Sirius. Pensei enquanto Harry terminava de contar seu passado. Ele então olhou para mim e para Neville, com medo de ser julgado ou menosprezado. Obrigado, Harry, por compartilhar com nós dois. Isso prova que você está curando o dano até sua psique quando você é capaz de discutir isso adequadamente. Eu digo para encorajar o adolescente gentilmente. Agora que já compartilhamos, você estaria disposto a fazer o mesmo, Neville? Perguntei gentilmente. Levou alguns minutos até que ele conseguisse realmente falar. Metade disso foi por causa das nossas histórias e a outra metade por causa das suas, mas ele continuou. Ele ainda não conseguia acreditar que o famoso Harry Potter, o mais jovem jogador de quadribol em um século, tinha sofrido tanto, enquanto eu também tinha um passado assim. Mas ele finalmente conseguiu falar sobre o que aconteceu com seus pais. Como eles estavam em Centemungus há muito tempo e nem conseguiam reconhecê-lo. Como ele teve que viver com a desaprovação constante de sua avó e ser comparado ao seu excelente pai. Ele simplesmente tirou tudo de seus ombros e contou a 2 pessoas próximas de sua idade sobre seus problemas. Depois que ele terminou, ele olhou para nós dois muito nervoso. Isso foi muito corajoso da sua parte, Neville. Obrigada por poder contar sua história. Eu digo ao rapaz, relaxando bastante a tensão em seu corpo. Eu não sou corajoso. Eu não consigo nem voar ou fazer nada direito. Caramba, meu maior medo é um dos nossos professores. Ele disse enquanto sua confiança caía novamente. Sabe, Neville, eu nunca entendi por que as pessoas sempre acham que ser corajoso é o mesmo que ser destemido. Eu disse em voz alta. O quê? Os dois disseram surpresos. Veja, ter coragem não quer dizer que não se teme nada. Avançar sem temer nada é imprudência, mas ser capaz de enfrentar seus medos e seguir em frente, isso é coragem verdadeira.
É por isso que acredito que você está entre os grifinórios mais adequados que já conheci. Você teme tantas coisas, Neville, mas sempre se levanta e as enfrenta. No primeiro ano, o diretor reconheceu isso, então ele lhe deu pontos. Em cada aula de poções, você enfrenta seu maior medo. Toda vez que você vai ao hospital, você enfrenta seus medos novamente. Mas aqui está você, avançando por tudo isso. Você é corajoso, Neville. E nunca se esqueça que você é. Eu digo ao garoto com absoluta confiança. Demorou um pouco para que o que eu tinha acabado de dizer fosse assimilado, mas depois que isso aconteceu, foi um golpe duro. Obrigado. O garoto disse enquanto seus olhos começaram a lacrimejar e ele continuou me agradecendo enquanto eu tentava acalmá-lo gentilmente. Demorou um pouco, mas ele finalmente conseguiu se acalmar com o meu apoio e o de Harry. Eu só queria que vocês dois soubessem que não estão sozinhos. Há outros que também sofreram muito e que podemos ajudar uns aos outros. Eu gentilmente explico para os dois adolescentes em crescimento. É claro que tudo o que acabamos de dizer ficará entre nós, mas se vocês dois tiverem algum problema nesse departamento, pelo menos saibam que podem conversar com alguém. Mas também acho que isso é o suficiente por hoje à noite. Uma boa noite de sono fará maravilhas agora, e espero que vocês se sintam mais leves pela manhã. Digo concluindo enquanto me levanto das minhas próprias cadeiras. Os dois garotos concordaram, agradecendo e desejando boa noite antes de irem embora. Espero que isso ajude Neville. O cara precisa de um empurrãozinho. Pensei comigo mesmo enquanto voltava para meu dormitório. Capítulo 122. Minha conversa com os dois garotos acabou me dando o que eu esperava em geral. Harry e Neville conseguiram se tornar mais próximos do que antes. Não próximos o suficiente para serem um membro do trio, mas mais próximos. Eu podia ver as crianças cuidando mais dele. Isso também fez com que Neville soubesse que ele era muito bem-vindo na bolsa. Com Cedric assumindo mais responsabilidades no centro de ajuda, eu estava livre o suficiente para ajudar mais pessoas. Por isso, quando Neville estava aqui, eu aproveitei meu tempo para guiar pacientemente o jovem. Embora suas notas em poções fossem horríveis, era principalmente devido ao Snape ser um professor tão atroz. O homem não ensinava em vários níveis, ajudava os alunos a desenvolver gradualmente as habilidades adequadas. Ele ensinava mais como se estivesse ensinando alunos de mestrado ou doutorado. Ele lhe dava um projeto, você o fazia, ele lhe dizia o que você fez de errado. Ele não tenta fazer as pessoas entenderem como ou por que as coisas funcionam como funcionam. Ele apenas deixa as pessoas cometerem erros como uma forma de tentar forçar a maneira correta de fazer as coisas nos alunos. Esse método só funciona realmente em alunos talentosos ou esforçados, algo muito raro. Embora a maior parte do meu tempo ajudando-o fosse em poções, tivemos muitas discussões animadas sobre herbologia. Neville realmente comprou e leu completamente meu guia de hebologistas para o cultivo de plantas selvagens. O garoto achou que era uma obra de arte e queria desesperadamente que seu conteúdo fosse ensinado pelo professor Sprout. Infelizmente, levaria alguns anos até que meus livros fossem realmente integrados a qualquer currículo. Mas felizmente para ele, ele tinha o autor dos ditos livros na frente dele e disposto a discutir as coisas com ele. Isso me permitiu aprofundar nosso relacionamento usando interesses comuns, e também usei o assunto para ajudar a entender poções e cuidados com criaturas mágicas. Mas ainda vai levar algum tempo até que eu possa trazer à tona a questão da varinha. Em uma nota lateral, Hagrid ainda tentou muito ter seus explosivins adicionados à sua classe com MC. Ainda confunde a minha mente e a de Christian quando pensamos em como meio gigante conseguiu fazer uma manticora foder um caranguejo de fogo, ou vice-versa. As coisas eram um pesadelo, e isso arruinaria os resultados anteriores de Hagrid como professor. Demorou muito para convencer o homem de que esse tipo de projeto era perfeitamente aceitável como um empreendimento privado, mas forçá-lo aos alunos terminaria extremamente mal. Então, nós apenas usamos o dinheiro que o querido e velho Lúcio seria forçado a nos reembolsar, e trouxemos um lote de gatinhos Kniase e caranguejos de fogo. Ambos tinham propriedades mágicas interessantes, um sendo muito atraente para meninas, enquanto o outro pode ser desafiador o suficiente para o quarto ano. Além de ajudar esses dois indivíduos únicos, também anunciei os líderes da próxima geração do clube de duelos. Os 4 escolhidos para o papel ficaram bastante chocados, até Ron ficou feliz em ver que eu não menti ou mudei de ideia sobre minha decisão. Então Hogwarts agora sabia que o clube seria um projeto conjunto entre as 4 casas. Ele se tornaria um lugar onde todos os alunos poderiam testar suas habilidades em combate, formando o segundo lado da minha moeda, por assim dizer. Um dos meus legados promoveria o caminho dos acadêmicos, enquanto o outro impulsionaria as forças marciais na magia. 2 lados da mesma moeda, você poderia dizer. Meu anúncio também viu o início do verdadeiro treinamento dos 4 sucessores sob mim. Eles receberiam um treinamento completamente reformulado projetado por mim. Seria um pouco semelhante ao Guia de Ron, mas isso também introduziria magias modificadas na mistura. Também estou dando a cada um deles um livro para sua casa, com magias e táticas emblemáticas de suas crenças. Ele foi vinculado às posições de presidente do clube e sucessor, o que significa que apenas os 4 e eu poderíamos ler estes, e no futuro apenas eles e seus próprios sucessores teriam acesso ao conhecimento neles. Eu também os treinei pessoalmente em combates mais avançados, o que significa que eu os limpei no chão para destruir seus egos e acender um fogo neles. Eles precisavam ver até onde o duelo poderia levá-los. Obviamente, eu me restringi aos padrões humanos de pico durante a partida. Eu não usei nada do que eu classificaria como habilidades de nível super, então nada de super força, velocidade, reflexos ou legilimência. Eu também limitei minha força mágica para estar dentro dos intervalos de segunda maturação e usei menos magias originais, modificadas em combate. Isso estabeleceu o padrão para o modo como o tempo passava para mim em Hogwarts.
As aulas eram basicamente inúteis para mim agora, já que eu poderia ensiná-las sem problemas, se necessário. Então, em vez disso, passei um tempo trabalhando para dominar minha nova paixão, trabalhando em meu feitiço original, ajudando meus amigos em seus projetos pessoais, ensinando meus sucessores, administrando o clube e o exchange e, em geral, aproveitando meu último ano em Hogwarts. E assim, uma semana antes do final de outubro, um aviso foi afixado no hall de entrada do castelo. Torneio Tribruxo. As delegações de Belch Batons e Durstran chegarão às 6 horas de sexta-feira, 30 de outubro. As aulas terminarão meia hora antes. Os estudantes devolverão suas mochilas e livros aos seus dormitórios e se reunirão em frente ao castelo para cumprir nossos hóspedes antes da festa de boas-vindas. O aviso havia estabelecido a contagem regressiva oficial para quando os eventos deste ano realmente começariam. Ele deixou cada aluno lembrar mais uma vez o que aconteceria este ano e renovou a fofoca que fluía pelo castelo. Não eram apenas os alunos que estavam em frenesi, mas também os funcionários e os elfos domésticos. O castelo estava passando pela limpeza mais completa que provavelmente recebeu em décadas. Os pisos estavam sendo esfregados diariamente, cada pedaço visível de metal decorativo estava brilhando. Faixas foram colocadas no lugar para demonstrar o prestígio e a história de todas as 4 casas. As armaduras foram polidas e os retratos sujos foram limpos, para o desgosto de alguns dos habitantes. Filch era basicamente um predador errante também neste ponto. Ele aparecia de todos os lugares para gritar e punir os alunos que sujavam o castelo durante este período de tempo. O homem estava em uma missão para remover cada mancha de sujeira no castelo, e se você o atrapalhasse, isso não acabaria bem. E os professores estavam se esforçando muito para colocar os alunos em forma. Eles gritavam constantemente para os alunos não fazerem coisas estúpidas, os impediam de parecerem desleixados. Os pressionavam para não reprovar nas aulas e se esforçavam muito para controlar os gêmeos na semana seguinte. Para a sorte deles, os gêmeos estavam ocupados demais tentando bolar uma variedade de planos para enganar o juiz imparcial, e tentando entrar em contato com Ludo Bagman para receber os ganhos da aposta. Isso realmente me lembrou que eu deveria contar a eles sobre a reputação e os problemas financeiros do chefe do departamento de jogos e esportes mágicos. Eu também quero investir na loja de piadas deles. Seria idiota não fazer isso. Mas a semana passou rápido para todos, enquanto a excitação aumentava. E foi na data designada do dia 30 que tudo estava chegando ao seu crescendo. Todos os alunos estavam reunidos do lado de fora para receber as delegações de ambas as escolas, esperando ansiosamente por suas chegadas. Aparentemente, o diretor queria se exibir um pouco também, já que ele pediu para Vitória e eu estarmos com seu comitê de boas-vindas. Ele disse que já que éramos chefes de turma, assim como os alunos mais talentosos que Hogwarts já teve, faria todo sentido que recebêssemos os melhores e mais brilhantes de ambas as escolas. Mas ele não está errado, então acabamos observando o lugar enquanto todos esperávamos pela chegada deles. Então notei uma sombra se aproximando, vinda da direção da Floresta Proibida. Diretor, acredito que seja Belch Batons vindo de lá. Digo enquanto aponto para a carruagem voadora que se aproxima. Ah, é isso mesmo. Sua visão parece ter melhorado desde a última vez que conversamos sobre isso. O velho concordou com um sorriso alegre. Olhamos para a carruagem gigante azul claro, voando em nossa direção a uma velocidade impressionante, puxada por uma equipe de Abrachans. Só uma explicação rápida pensei para os leitores em casa quando uma versão chibi de mim apareceu. Abrachans são um dos parentes oficiais mais próximos do extinto Pégaso. Eles são geralmente dourados claros ou de uma cor bronzeada, com cabelos brancos e penas azuis claras. Dizem que eles se sustentam principalmente com uísque, o que é surpreendente, já que são do tamanho de elefantes. E eles usavam essas coisas para voar em uma pequena carruagem do tamanho de uma casa. Honestamente, como nunca fomos expostos? Pensei enquanto concluía meu tempo de explicação chibi. O momento também foi bom, já que a meio gigante e diretora da Academia de Magia de Belch Batons, Olympe Maxime, apareceu em toda a sua glória. A mulher era certamente impressionante. Seu corpo de quase 3,6 metros estava envolto da cabeça aos pés em cetim preto, decorado com joias com detalhes em opala. Saltos altos pretos brilhantes e nada mais para protegê-la desse clima frio. Sua aparência parecia ser como a de todos os personagens que eu já tinha visto, uma mistura de descrição de filme e livro. Embora ela fosse alta e parecesse bem forte, ela não era volumosa. Ela era basicamente uma ex-atriz de cinema aumentada. Seu cabelo castanho puxado para trás em estilo de botão, um rosto mais bonito do que visto nos filmes, e seu nariz adunco não tão proeminente quanto eu pensava que seria. O diretor e a diretora levaram seu tempo para se cumprimentar calorosamente, enquanto Madame Maxime apresentava seus alunos. Mas infelizmente para eles pareciam ter escolhido um uniforme muito leve, pois podíamos vê-los tremendo de frio. Eu pude identificar imediatamente a famosa Fleur Delacour e sua irmãzinha Gabrielle. Fiéis à sua herança, ambas realmente se destacaram da multidão. Enquanto Gabrielle tinha uma vibração de irmãzinha fofa que me lembrava Susan, Fleur era uma flor desabrochando capaz de colocar a maioria dos homens de joelhos. Ela era alta, esbelta, com longos cabelos loiros, uma aura prateada tênue devido à sua linhagem, olhos azuis profundos, pele clara e corpo atlético. Mas para mim, não importava. Eu sabia quem eu amava e seu apelo inconsciente não tinha influência alguma sobre mim. Sem dizer uma palavra, simplesmente peguei minha varinha e conjurei alguns casacos quentes para cerca de uma dúzia de alunos. Com alguns acenos e um sorriso calmo, a situação foi resolvida. Minha nossa, Dumbledore, a madame exclamou surpresa, isso foi bem chocante.
Sim, o jovem Sr. Bones é o orgulho da nossa escola, eu ouso dizer. O diretor disse com uma risada, resultando em Maxime com uma expressão séria no rosto. Não é nada, diretora, eu disse de forma humilde. Eu simplesmente não podia deixar nossos convidados sofrerem com um clima ao qual não estão acostumados. Isso seria muito rude como anfitrião. Você gostaria de um casaco para si? Eu não conjurei um para você, já que você não pareceu incomodada com o frio. Não precisa, criança. Ela respondeu com seu forte sotaque francês. Eu simplesmente fiz uma leve reverência e retornei à minha posição. O grupo de Belch Batons foi então escoltado para dentro, enquanto seus cavalos seriam cuidados por Hagrid, que conseguiu estar aqui, mas ficou chocado com a revelação de que outro meio gigante existia no mundo. Depois de alguns minutos de excitação pela chegada de um dos nossos convidados, os alunos começaram a olhar para o céu em busca do nosso segundo grupo. Parece que Durstram escolheu usar seu antigo navio desta vez, diretor. Digo enquanto viro minha cabeça em direção ao Lago Negro. De fato, eles têm. Que nostalgia! Ele concordou com um sorriso. Os alunos finalmente perceberam que um barulho vinha do lago alguns momentos depois, anunciando animadamente a aparição do navio do Instituto Durstram. O navio que lembrava o que seria um navio fantasma, ou talvez o holandês voador das lendas, como ele apareceu debaixo d'água. Eles atracaram nas margens do lago, desembarcaram e marcharam juntos em nossa direção. O traidor comensal da morte e atual diretor, Igor Karkaroff, cumprimentou Dumbledore entusiasticamente enquanto seus alunos o seguiam, com Victor Krum na liderança. O jovem era alto e magro, com feições de falcão. Ele foi literalmente feito para voar, especialmente com sua aparência desconfortável enquanto se movia em terra, mas sua dança no céu. Como não havia necessidade de nenhuma extravagância, eles foram rapidamente conduzidos para dentro também após as rápidas saudações. Mas os alunos de Hogwarts, especialmente os fãs de quadribol, ficaram emocionados por ter um jogador tão famoso hospedado na escola. Isso deixou as pessoas ainda mais animadas do que antes, enquanto todos voltavam para o salão principal para o banquete. Está quase na hora. Mais um dia e então meu curso de ação estará claro. Pensei comigo mesmo enquanto seguia atrás do diretor. Capítulo 123. Todos estavam reunidos no grande salão para o banquete de boas-vindas. Embora muitos estivessem animados por estar no mesmo lugar que um jogador de quadribol de renome mundial, outros estavam ocupados comparando nossos novos convidados aos alunos de Hogwarts. Eu, por outro lado, simplesmente comparei como os dois campeões mais prováveis se sentiram. Não de uma forma estranha, apenas sua energia mágica. Fleur era mais interessante por causa de seu sangue Veela. Seu núcleo mágico estava se aproximando de sua segunda maturidade, mas provavelmente levaria mais alguns anos para mudar. Isso deveria mostrar a ela uma grande quantidade de talento. Infelizmente parecia que uma boa quantidade foi desperdiçada. Velas têm uma inclinação natural para fogo e ilusões, tornando-a seres mágicos perigosos. Fleur herdou essa disposição. Mas ela também manteve uma energia mágica mais equilibrada. Parece que ela não era extremamente habilidosa nessas características, impedindo-a de se tornar muito especializada. Mas ela não capitalizou seus dons e provavelmente os trata como maldições. Eu poderia entender isso, no entanto, ter sangue Veela tornaria a vida de qualquer criança horrível enquanto crescesse. Tantas pessoas olhando para você com luxúria desde que você era jovem mexeriam com a psicologia de qualquer criança. Sua atitude em relação aos outros é realmente totalmente compreensível quando você pensa sobre esse ponto. Krum era meio estranho, para ser honesto. Seu núcleo mágico estava acima da média, nada realmente especial. Pelos meus cálculos, levaria pelo menos uma década para ele atingir sua segunda maturidade. E isso se ele treinar continuamente sua magia e corpo. Se não, provavelmente levará mais de 20 anos antes que ele possa se tornar algo realmente decente. Mas ele parecia completamente treinado. Sua magia era limpa e organizada, com quase nenhuma flutuação em seu núcleo, provando sua estabilidade e suas possíveis habilidades em combate. O problema é que posso sentir que ele já aprendeu algumas artes das trevas básicas de sua alma. Não é muito, provavelmente por causa do sistema educacional de Durstram, mas ainda está lá. O que era interessante sobre Krum era que seu corpo parecia estar basicamente passando por enjoo em terra. Um fenômeno no qual marinheiros retornando de estadias prolongadas no mar têm seu equilíbrio prejudicado pelo solo excessivamente estável sob seus pés. A diferença é que é mais provável que ele tenha o equilíbrio de seu corpo muito adaptado ao céu em vez do mar, explicando seus movimentos instáveis desconfortáveis. Resumindo, Fleur tem muito mais potencial que Krum, mas ele aprimorou suas habilidades mais do que ela. Depois de analisar o melhor que as outras escolas tinham a oferecer, eu simplesmente sorri e comecei a comer o banquete na minha frente. O melhor de hoje foi que eles adicionaram comida de outros países dessa vez, o que é algo que eles realmente deveriam fazer com mais frequência. Com toda a honestidade, o Reino Unido não é realmente conhecido por suas artes culinárias. Eu até experimentei o famoso boi labaise, uma sopa, ensopado rico e picante com uma variedade de frutos do mar misturados, e estava muito bom. Como um dos representantes da nossa escola, junto com Vitória, eu também era responsável por receber e guiar nossos alunos convidados durante sua estadia. Curiosamente, Belch Baton sentou-se com Ravenclaw e Durstram estava com Slytherin. Eu tinha me esquecido completamente desse fato e achei uma coincidência divertida que eles se sentassem nas mesas do Red Boy e da Red Girl.
Na verdade, essa é uma tarefa fácil para mim, já que aprendi algumas línguas que considero importantes no mundo mágico. Por importante, quero dizer lugares com escolas mágicas famosas ou práticas importantes, só para o caso de eu ter que visitar seus países. Isso significa que sei francês, búlgaro, japonês, português, árabe, suahili, hindi e russo. Não tenho nenhuma informação sobre as escolas de magia menos conhecidas, mas fiz o meu melhor para me preparar. Então usei meus preparativos para entreter nossos convidados, que no momento eram Gabrielle Delacour, a irmã de 8 anos e versão mini de Fleur, falando animadamente comigo em francês. Você é a Eden Bones? Eu simplesmente amo seus livros. Eles são tão emocionantes de ler. Você pode autografar meu exemplar de poções além de poções? Que tal aritmancia prática? A garotinha perguntou com estrelas nos olhos. Seria um prazer. É ótimo ouvir que alguém gosta tanto dos meus livros. Só espero que isso possa inspirar você e fazer dele seu ponto de partida, não seu objetivo. Eu digo com um sorriso gentil. E ai ai. A irmã vai ficar com muita inveja. Gabrielle disse enquanto pulava um pouco no assento. Estou surpreso que vocês dois tenham gostado dos meus livros. Como vocês ouviram falar deles? Pelo que me lembro do relatório da Bonis Works, a França não está muito entusiasmada com meus negócios lá por causa das minhas origens. Então perguntei à linda garotinha. Monsieur Flamel ficou tão emocionado quando leu suas obras que se gabou disso para sua classe de preparações de alquimia. Ele disse que se sentiu 100 anos mais jovem devido à sua excitação. Acho que a maioria da escola leu seus livros depois disso. Ela me informou alegremente. Sinto-me honrado que um homem como o Sr. Flamel leia meus livros. Digo com um sorriso satisfeito no rosto. Tenho uma pergunta para você. Posso perguntar? Pode ser pessoal. A garotinha enérgica perguntou cuidadosamente. Responderei da melhor forma possível. Respondi com um sorriso tranquilizador. Vocês são parte Vela? Ela perguntou curiosamente. Essa pergunta me deixou um pouco desconcertado. Não esperava por isso. Não, eu não sou parte Vela. Eu disse com uma pequena tosse. Mas você não parece um humano puro. Bonito demais. Ela murmurou em resposta. Bem, não um humano puro. Infelizmente, isso não é algo sobre o qual estou disposto a falar. Então, mais sorte na próxima. Respondo com um sorriso perplexo. Você não pode me dizer? Por favorzinho? Ela então perguntou enquanto subconscientemente começava a explodir sua aura Vela. O efeito colateral infeliz disso foi que todos os caras agora estavam olhando para ela. Eles queriam fazer qualquer coisa para atender ao pedido dela. O anjinho deveria ser protegido e mimado aos olhos deles. Vi Fleur retornando apressada de outra mesa e tentando interromper as ações de suas irmãs antes que algo errado acontecesse, mas não foi necessário. Gabrielle, eu digo enquanto minha própria aura majestosa e autoritária aparece, esmagando completamente a dela, quando alguém tem dons específicos. Deve se esforçar para controlá-los. Contenha-se, por favor. Eu pude ver a garotinha percebendo o que tinha acabado de fazer depois que ela olhou ao redor por um tempo. Ela viu os caras olhando para ela com preocupação e sua irmã congelada em choque. Sinto muito. Não fiz de propósito. A menina disse enquanto sua cabeça pendia e lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Não há razão para ficar tão deprimida, Gabrielle. O que você tem é um domingo. Um que pode ser muito poderoso se você aprender a usá-lo corretamente. Você só precisa aprender, ok? Eu disse à garota com uma voz calma e gentil, enquanto minha aura majestosa mudava para uma calorosa e protetora. Ela olhou para mim com os olhos arregalados, ainda úmidos de lágrimas, cheia de esperança. Sério? Você acha que eu consigo? Ela perguntou. Claro. Posso até tentar ajudar se você quiser. Eu disse com um sorriso caloroso, enquanto automaticamente esfregava sua cabecinha. Então você pode? Perguntou a menina com olhos de cachorrinho. Minha porta está sempre aberta para ajudar os outros. Eu respondi gentilmente. Mas agora acredito que sua irmã vai querer falar com você. Vendo que sua irmã estava bem e que nada de errado havia acontecido, Fleur finalmente continuou a correr em direção à sua irmãzinha. Vamos falar sobre isso mais tarde, Gabrielle. Você tem sorte que ele não se apaixonou por você. Fleur disse enquanto começava a castigar Gabrielle. Deixei que ela fizesse o que queria enquanto voltava minha atenção para a frente, onde as coisas interessantes estavam acontecendo. Parecia que Ludo Bagman e Bart Crouch finalmente tinham chegado. Os dois homens estavam sentados ao lado dos diretores e da diretora, pois todos seriam os juízes do torneio. Notei que Fleur tinha terminado de repreender a irmã e se virou para mim para dizer algo, mas foi interrompida por Dumbledore, que deu um passo à frente e encerrou o banquete. Próxima senhorita Delacour. Digo com um sorriso educado, apenas para receber um aceno determinado enquanto ela retorna ao seu assento. Nosso querido diretor então começou sua explicação de como o torneio iria funcionar. Como no cânone, os 5 homens e mulheres seriam os juízes da competição. Eles marcariam os 3 campeões escolhidos em suas habilidades mágicas, sua coragem, sua inteligência e sua capacidade de lidar com o perigo. Ele então solicitou que o caixão contendo o cálice fosse trazido. O caixão era um grande baú de madeira incrustado com joias, parecendo extremamente antigo. A próxima parte de seu discurso envolveu as 3 tarefas que seriam realizadas durante os próximos meses. Eles serão marcados por quão bem eles executam cada uma das tarefas do torneio e o campeão com o maior total após a tarefa 3 ganhará a taça Tribruxo. Os campeões serão escolhidos por um selecionador imparcial, o Cálice de Fogo. Dumbledore disse enquanto revelava dramaticamente o artefato. Ele então pegou sua varinha e bateu 3 vezes no topo do caixão.
A tampa rangeu lentamente ao abrir. Dumbledore colocou a mão dentro dela e tirou uma grande taça de madeira toscamente talhada. Teria sido completamente normal se não estivesse cheia até a borda com chamas branco-azuladas dançantes. Ele colocou a taça em cima do caixão fechado com arco, apresentando-a a todos os presentes. Então continuou seu discurso. Qualquer um que deseje se submeter como campeão deve escrever seu nome e escola claramente em um pedaço de pergaminho e jogá-lo no cálice, disse Dumbledore. Campeões aspirantes têm 24 horas para apresentar seus nomes. Amanhã à noite, Halloween, o cálice retornará os nomes dos 3 que julgou mais dignos de representar suas escolas. O cálice será colocado no hall de entrada esta noite, onde estará livremente acessível a todos aqueles que desejarem competir. Para garantir que nenhum aluno menor de idade ceda à tentação, disse Dumbledore, desenharei uma linha de idade ao redor do cálice de fogo assim que ele for colocado no hall de entrada. Ninguém com menos de 17 anos poderá cruzar essa linha. Finalmente, eu gostaria de enfatizar a qualquer um de vocês que deseje competir que este torneio não deve ser disputado levianamente. Uma vez que um campeão tenha sido selecionado pelo cálice de fogo, ele ou ela é obrigado a ver o torneio até o fim. A colocação do seu nome no cálice constitui um contrato mágico vinculativo. Não pode haver mudança de coração uma vez que você se tornou um campeão. Por favor, tenha certeza, portanto, de que você está preparado de todo o coração para jogar antes de colocar seu nome no cálice. Agora, eu acho que é hora de dormir. Boa noite a todos. E com suas palavras ressoando nos corações de todos os jovens presentes, a revelação terminou. Os alunos imediatamente começaram a conversar animadamente entre si depois que tudo foi revelado, enquanto voltavam para seus dormitórios. Isso é certamente interessante, pensei com um sorriso enquanto ajudava a guiar todos até seus alojamentos. Capítulo 124. Este Halloween, como todos os outros desde que Harry chegou a Hogwarts, foi cheio de atividades. Primeiro um troll, depois o primeiro ataque do basilisco, depois Sirius se infiltra no castelo, e agora a seleção do campeão. A madame cujo nome rima com Grovlin estava realmente dura para o encontro, não é? Neste dia, meus amigos e eu nos reunimos no Exchange antes de seguirmos para o hall de entrada. Eu vou entrar no torneio. Parece ser um teste interessante de habilidade e engenhosidade, além de ser uma fonte de experiência prática. Além disso, seria uma boa maneira de terminar meu tempo aqui com um estrondo. Eu digo aos meus amigos enquanto discutimos o tópico. Maldito seja, você não podia deixar os outros terem uma chance. Christian reclamou dramaticamente. Não importa, eu ainda estou entrando e vou ser o campeão. Depois das lições do mestre Scamander, vai ser fácil. HMPH. Como se você tivesse a chance. Se a Eda não for escolhido, serei eu. Tori disse em resposta com um sorriso presunçoso para Christian. Ah, é? Ele desafiou. Vamos lá, rainha alta e poderosa. Vou te mostrar o que eu posso fazer. Mal consegue me igualar em um duelo, minhas notas são melhores e honestamente, às vezes você age como um javali. Vitória provocou. Atraído por suas palavras, meu amigo selvagem rugiu. Ah, eu tenho muito mais vitórias contra você em duelos e quem se importa com notas? Eu sou claramente o mais adequado para esse tipo de situação. Oh, por favor. Esse recorde é do ano passado e mais um pouco. Ela dispensou sem se importar. Lembre-me quantas vezes você ganhou desde que nosso 7º ano começou. Christian ficou preso ali e fez um som de gaque depois de ouvir suas palavras. Simplesmente porque minha senhora está dizendo a verdade. Ela ultrapassou Christian como a segunda melhor combatente entre nós e tem mostrado imenso progresso depois que ganhou mais experiência. Ela também é a pessoa que aprendeu mais magias modificadas e está mais perto de aprender Protego Sanctum. Então suas palavras têm mérito. Então, enquanto os dois discutiam, virei-me para James. E você? Você vai tentar representar nossa escola? Nós somos os mais prováveis de ter o título de campeão de Hogwarts. Eu digo a ele. É uma decisão difícil para mim. Ele respondeu com um olhar pensativo antes de continuar. Eu acredito que vocês 3 são muito mais adequados para esse tipo de tarefa. Eu simplesmente não sou agressivo o suficiente. Não tem nada a ver com isso. Só acho que é sobre a coragem de dar um passo à frente. Eu digo com um sorriso e um balançar de cabeça. Só tenho que decidir se você vai recuar diante do desafio ou não. Não precisa se preocupar com mais nada simplesmente porque você já respondeu ao desafio. Ninguém pode questionar sua vontade e você não terá que duvidar de si mesmo ou perguntar o que aconteceria se. Às vezes você só tem que estar disposto a pular. Meu amigo levou algum tempo para pensar sobre o que eu disse. É assim que ele é. Ele está disposto a ficar na frente dos outros e ser um escudo, mas ele não age muito por si mesmo. Ele pensará calmamente em suas opções antes de decidir o melhor curso de ação para todos. As únicas coisas que ele geralmente faz por si mesmo são quando ele examina conhecimento sobre magia e encantamento. Esse é o caso de aprender as artes de metalurgia Goblin. Tudo bem, não há mal nenhum em estar disposto a pular como você disse. Além disso, não posso deixar meu Júnior entrar enquanto eu sento e assisto. Ele finalmente disse com um leve golpe em si mesmo. Mas então, um cristão selvagem apareceu. Não importa, seu santo bastardo. Eu vou ser o campeão. Ele rugiu como se desafiado. Agora, Christian. Eu só disse que entraria, o cálice nos deixará saber quem foi escolhido. Ele disse calmamente enquanto desarmava a paixão dos meus amigos. Thor então apareceu de repente por trás dele e lhe deu um tapa na cabeça, fazendo Christian gritar de dor. Maldita mulher! O que foi isso? Ele gritou enquanto esfregava a cabeça. Pare de agir como uma criança. Estamos todos entrando no torneio e o cálice decidirá, então pare de gritar com todo mundo. Ela disse friamente enquanto o encarava. Sim, senhora. Respondeu Christian enquanto fazia uma saudação militar. Ela o treinou muito bem.
Ele sabe o que vai acontecer se continuar agindo como um idiota. Eu pensei comigo mesmo com uma risada. É muito bom dizer que seremos campeões, mas provavelmente deveríamos escrever nossos nomes para tornar isso uma possibilidade. Digo alto o suficiente para chamar a atenção de todos. Então vamos, gritou Christian animadamente. Pare de gritar como um idiota. Vitória disse com outro tapa. Estou curioso sobre como o artefato funciona. Você acha que eles me deixariam estudá-lo um pouco? Perguntou James de repente. Duvido que eles deixem alguém mexer nisso até pelo menos amanhã, mas você sempre pode perguntar. Respondi por ele. É verdade, eles não gostariam que ninguém mexesse com nosso juiz imparcial antes da seleção. Ele concordou com um aceno de cabeça. Com bastante entusiasmo e energia, saímos do local e seguimos em direção ao hall de entrada. Chegamos bem a tempo de ver algo muito peculiar. Dois velhos em uniforme escolar brigando no chão. Que diabos é isso? Perguntou um cristão perplexo. Parece que isso é o resultado de alguém tentando enganar o cálice. Fenômeno interessante. James analisou enquanto olhava para a situação com grande interesse. Parece que aumentou o efeito de uma poção de envelhecimento. Ouvi dizer que a punição depende dos meios que você usou para tentar enganar nosso juiz de madeira. Até ouvi dizer que havia uma garota que deixou a barba crescer por causa disso. Vitória disse com um rápido olhar. Parece que esse foi o caminho que os gêmeos decidiram trilhar. Temerário, mas criativo. Posso ver por que eles conseguem criar tantos produtos. Infelizmente, todos subestimaram severamente a taça e a linha etária. A linha tem várias brechas, como fazer outros entrarem para você ou levitar o papel até o fogo. Mas a taça precisaria de magia consideravelmente poderosa para ser enganada. Você precisaria estar perto de um professor ou nível de poder de Auror pelo menos para ter sucesso. É um artefato senciente, afinal. Eu digo enquanto rio dos gêmeos lutando. Sério? Não parece tão especial para mim. Christian disse enquanto olhava para o cálice com desconfiança. Isso é porque você tem que sentir a magia, Christian. Esses tipos de artefatos têm diferentes tipos de energias mágicas, por isso eles parecem únicos. James disse enquanto lembrava nosso amigo. Não tenho experiência suficiente nessa área para realmente contar os detalhes, mas tenho uma sensação interessante. Ele respondeu depois de um segundo. Aedan, devemos ajudar os dois idiotas no chão? Eles já estão assim há tempo suficiente. Vitória interrompeu enquanto trazia nossa atenção de volta para os jovens velhos. Acho que deveríamos. Infelizmente não tenho uma poção específica para curá-los neste momento. Uma poção de rejuvenescimento não é realmente algo que alguém precise no dia a dia. E você? Perguntei para ter certeza. Nenhum também. Eles terão que ir até Pope. Ela vai preparar a bebida rapidinho. Ela disse enquanto balançava a cabeça. Foi o que pensei. Concordei enquanto voltava minha atenção para os gêmeos. Com o movimento do meu pulso, minha varinha dispara para minha mão, e com um único movimento, os dois garotos cambaleantes agora estão flutuando no ar. Isso chamou a atenção de todos muito rapidamente. Fred e George, embora isso seja muito divertido de assistir, sugiro que vão até a Madame Pomfrey. Uma poção ou duas e vocês voltarão a ter seus cabelos ruivos e rostos lisos. Além disso, se quiserem falar sobre algum negócio futuro, venham falar comigo. Vocês fariam um investimento maravilhoso. Eu digo enquanto os deixo no chão. Eu poderia facilmente ter feito isso sem varinha, mas é preciso manter nossa verdadeira força escondida. Espere. Fred começou. Você quer, continuou George. Investir em nós? Eles terminaram em uníssono. Por que não? Sou chefe desde que você está no 3º ano. Então tenho visto a progressão de suas brincadeiras e invenções. Elas têm potencial e eu também sou um homem de negócios. Então, se você quiser um pouco de apoio extra, ficarei feliz em ajudar. Eu digo com uma risada. Tudo bem, senhor empresário, chega disso. Repreendeu Thor enquanto me empurrava para fora do caminho e estreitava os olhos para os gêmeos. Agora vocês dois vão para a enfermaria e peçam para a madame examiná-los. Diga a ela exatamente por que você está assim, e ela vai consertar você imediatamente. Eu entendi. Sim, vossa majestade. Eles gritaram em uníssono e correram para fora da porta. Bem, pelo menos eu sei que nenhum dos seus filhos vai acabar como Christian. Eu disse com uma risada. Ei, o que você quer dizer com isso? O cristão perplexo perguntou. Eu terei que concordar com Aedan nisso. De jeito nenhum Vitória criará um jovem tão selvagem. James disse com um aceno de cabeça. Você também não? Nosso amigo selvagem disse enquanto caía um pouco em depressão. Fique em pé. Pare de agir como uma criança em público. Você não pode pelo menos parecer que tem algum controle ou decoro. Thor irritou-se dessa vez, provando meu ponto enquanto tentava cobrir suas orelhas levemente vermelhas. Ele imediatamente endireitou seu corpo com um condicionado sim, rainha. Isso arrancou algumas risadas de mim e de James, enquanto aqueles que nos observavam ficavam boquiabertos. Vamos colocar nossos nomes e voltar para nossos próprios projetos. Não precisa se gabar disso. Eu então digo enquanto nós quatro pegamos nossos papéis com nossos nomes neles. Rapidamente colocamos nossos nomes e num piscar de olhos, eles desapareceram. Não parece nem perto da minha própria chama, mas elas também parecem diferentes das chamas de Bluebell. É interessante, mas tudo bem. Pensei enquanto analisava o cálice. Saímos todos juntos, mas nos dispersamos para cuidar de nossos próprios projetos até a festa. Seria cheio de eventos com certeza. Christian foi verificar algumas das feras na floresta, algo que ele tinha obtido permissão especial para fazer. James foi para o Roar para continuar seu projeto de ferraria, que parece ser um par de grevas. Tori foi para a enfermaria para ajudar Madame Pomfrey com o fluxo de alunos. E eu fui para a área de prática do Exchange para trabalhar em meu feitiço em andamento. Isso permitiu que todos passassem o tempo rapidamente até chegarmos ao banquete. Durante a dita festa eu assumi o comando de socializar com nossos convidados de Belch Batons novamente.
Isso envolveu conversar com alguns membros que educadamente discutiam as coisas comigo e principalmente cuidar de Gabrielle. A garotinha parecia ter se apegado bastante, aparentemente eu me senti como um irmão mais velho severo, mas atencioso. Aconteceu rápido, mas estou bem em ter outra irmãzinha fofa. Susan tem se tornado mais distante conforme ela cresce, então não tenho tantas chances de mimá-la. Totê. Durante esse tempo também tive a chance de falar com Fleur. Parecia que ela apreciava ter alguém com quem conversar mais ou menos da mesma idade, que não fosse nem um pouco influenciado por sua herança. Se alguma coisa, ela poderia ser influenciada pela minha. Seus sentidos são muito mais sensíveis do que os de um humano normal, então ela pode sentir mais do meu lado bestial. Foi durante uma dessas conversas que Crouch e Bagman também chegaram, e que o diretor limpou as mesas. Ele ficou diante de centenas de olhares expectantes e falou: "O cálice está quase pronto para tomar sua decisão. Calculo que só mais um minuto seja necessário. Agora, quando os campeões forem escolhidos, pedirei que eles venham até a mesa principal e sigam para a próxima câmara. Vocês receberão suas primeiras instruções lá." Ele anunciou calmamente aos estudantes impacientes. Ele então diminuiu todas as fontes de luz no salão e deixou apenas a chama azul brilhante dançando na xícara sozinha. Ela tremeluziu e brilhou, aumentando a expectativa de todos os presentes, até que ficou vermelha e cuspiu um pedaço de pergaminho parcialmente queimado. Dumbledore percebeu e anunciou o participante escolhido com uma voz clara e forte. O campeão de Durstran será Victor Krum. Aplausos irromperam quando o rapaz se levantou e foi em direção à próxima câmara, com seu próprio diretor sendo o presente mais orgulhoso e feliz. O salão ficou em silêncio enquanto eles esperavam o próximo campeão, não tendo que esperar muito enquanto as chamas vermelhas cuspiam um segundo nome. A campeã de Belche Baton será Fleur Delacour. O diretor anunciou enquanto os aplausos ecoavam mais uma vez. Com um sorriso triunfante no rosto, ela se levantou e caminhou pelo corredor sob o olhar de todos e desapareceu na sala ao lado. Gabrielle estava muito animada por sua irmã e muito preocupada devido ao histórico do torneio. Alguns outros estudantes de Belche Batons ficaram devastados, enquanto algumas meninas realmente começaram a chorar. Infelizmente para eles, o show tinha que continuar e eles logo foram ignorados, pois a maioria dos alunos agora estava esperando o campeão de Hogwarts. A chama ficou vermelha pela terceira vez e o pergaminho final foi revelado. O campeão de Hogwarts será Aedan Bones. Ele anunciou com um sorriso no rosto e enquanto o salão explodia em aplausos. Corvo, 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 corvo. O salão cantava com um ritmo enquanto eu me dirigia para a próxima câmara. Eu podia sentir os olhares de todas as pessoas no salão em mim enquanto eu dava um leve aceno para o diretor e desaparecia na câmara. Enquanto eu descia as escadas, pude ouvir os aplausos por um tempo, até que o barulho ficou abafado demais para ser notado. A sala parecia ser um lugar para as conquistas de Hogwarts e algumas figuras do passado. Ela continha paredes cheias de retratos vivos e troféus, com uma lareira crepitante. Fleur e Krum olharam para ver sua competição final. "Oh Aedan, você é realmente o campeão dos Hogwarts?" Fleur perguntou com uma voz atordoada. "Parece Fleur. Espero que ainda possamos sair e aprender uns com os outros durante o ano. Seria uma pena perder esta oportunidade só porque seremos concorrentes. Devemos também promover relações amigáveis." Digo alegremente em resposta. "Seria legal." Ela respondeu com um sorriso aliviado. "É claro que se o Sr. Krum quiser se juntar a nós também, ficarei mais do que feliz em treinar com você também." Digo ao homem pensativo em búlgaro. "Você fala minha língua?" Ele perguntou de uma forma muito surpresa. Eu tirei um tempo para aprender muitas línguas. Eu até aprendi um pouco de seriano devido ao interesse meu e do meu amigo em criaturas e seres mágicos. Eu respondi com um sorriso brilhante. "Então seria agradável ter alguém para treinar. Você parece forte. Você também joga quadribol?" Ele perguntou curiosamente. "Não, esse interesse pertence a um dos meus amigos. Eu treino por motivos de combate e saúde. Sou fundador e presidente do clube de duelos. Corro todas as manhãs com meu amigo mencionado anteriormente, assim como alguns duelistas promissores que assumirão o clube no ano que vem. Seria ótimo se você pudesse se juntar a nós." Respondi com meu sorriso ainda presente. "Acredito que aceitarei sua oferta." Ele disse com um olhar sério no rosto. "Do que vocês dois estão falando sem mim?" Fleur perguntou de repente em francês. Eu estava simplesmente me oferecendo para treinarmos juntos. "Eu treino com alguns outros alunos de manhã." Eu respondi simplesmente em inglês. "Azen, eu também gostaria de participar." Ela disse como se estivesse decidido. "Seria um prazer ter vocês dois." Respondi alegremente. Mas naquele momento, notei uma certa cabeça bagunçada de cabelos pretos aparecer da escada. "Harry, o que você está fazendo aqui?" "Eles estão pedindo para a gente subir." Perguntei calmamente para o adolescente muito nervoso. "Não. Aedan, parece que alguém colocou meu nome na taça. E ele foi selecionado." Ele disse enquanto olhava para mim esperançosamente. "Zat é impossível", gritou Fleur meio em inglês, meio em francês. Krum franziu a testa, mas decidiu não falar. "Isso é preocupante." Eu disse com uma cara séria. "O quê? Por quê?" perguntou Harry, começando a se preocupar. "Não pode ser uma simples coincidência. Alguém mexeu no cálice, mirando em você especificamente, em um torneio conhecido por seus perigos. Você terá que ter cuidado." Eu disse ao garoto seriamente. "Mas eu nem quero participar. Não posso simplesmente me retirar?"
Ele então perguntou de forma preocupada. Eu não sei, Harry, mas os oficiais do torneio estão chegando. Vamos ver o que eles têm a dizer. Eu respondi balançando a cabeça. Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, nossos 5 juízes desceram correndo, e a cena do cânone começou. Dumbledore calmamente perguntou ao garoto se ele colocaria seu nome. Os outros diretores de escola não ficaram felizes. Snap está sendo um idiota com Harry novamente. Maud explica como isso pôde acontecer e assusta Karkaroff. Crouch diz que Harry tem que participar e agora eles são forçados a aceitar. Diante do inevitável, Crouch começa a explicar como isso funcionaria. Como cânone, a primeira tarefa testa nossa ousadia diante do desconhecido. Acontecerá no dia 24 de novembro. Não podemos pedir ajuda a nenhum professor e só poderemos usar nossas varinhas durante as tarefas. Receberemos informações sobre a segunda tarefa depois que a primeira for concluída e seremos isentos dos testes de fim de ano. Não faz muito por mim, já que os NEMS são obrigatórios. Depois disso, Bart foi embora. Ludo ficou para tomar uma bebida com Dumbledore. Madame Maxime e Karkaroff levaram Fleur e Krum para fora. E o diretor deu boa noite a Harry e a mim. Você realmente acha que alguém quer me machucar? Ele perguntou, pois estava muito preocupado com isso, mas ficou aliviado por eu ter acreditado nele e não ter colocado seu nome. É bem provável, Harry. Prepare-se completamente para qualquer coisa, você vai precisar. Se precisar de ajuda, não tenha medo de vir até mim. Farei tudo o que puder para garantir que você passe por este torneio. Eu digo gentilmente ao adolescente. Mas e você? Você deveria estar contra mim. Harry perguntou surpreso. Eu já tenho absoluta confiança em mim mesmo, Harry. Eu até convidei Fleur e o Sr. Krum para aprender e treinar juntos. Então não se preocupe muito. Infelizmente teremos que conversar outra hora. Acredito que nossas casas estarão comemorando nossa participação. Eu digo com uma risada enquanto saio primeiro. Eu estava muito certo sobre isso. A torre da Corvinal estava cheia de estudantes extremamente animados, orgulhosos de que a estrela de suas casas havia sido escolhida. Christian me parabenizou alegremente, dizendo que eu deveria limpar a farinha com todos. Enquanto Luna me parabenizou alegremente também. Ver os dois fazendo isso juntos me deu um sorriso malicioso enquanto eu digo a ele para esperar até que ela seja adulta. Ele fica vermelho enquanto tenta esconder seu constrangimento me fazendo beber uma cerveja amanteigada que alguém colocou escondida. Foi uma maneira agradável de terminar um dia bastante emocionante. Capítulo 125. O tempo passou para todos enquanto eles se preocupavam com os novos campeões coroados. Muitos em Hogwarts celebraram minha obtenção do papel, acreditando que a vitória estava próxima devido às minhas demonstrações passadas de excelência. Eu era visto como campeão de Hogwarts. Isso foi lamentável para Harry, pois ele teve que lidar com 3 das casas e até mesmo alguns da Grifinória o caluniando. Uma surpresa agradável dessa vez foi Ron parado ao lado de seu amigo. Desde que ele encontrou um lugar estável para mostrar que não é apenas mais um Weasley ou apenas o amigo de Harry Potter, ele se tornou muito mais seguro de si. Então, embora ele tivesse dúvidas sobre seu amigo Tereu e Moody, afirmando que isso poderia ser obra de alguém que quer mal a Harry foi o suficiente para convencê-lo. Para remediar isso, tentei anunciar que acreditava que alguém inscreveu Harry no torneio na esperança de prejudicá-lo. Fiz isso no Exchange e no Dueling Club. Tentei dar a eles um pouquinho de lógica, perguntando como um 4º ano seria capaz de enganar um poderoso artefato mágico que tem sido usado por séculos? Como ele teria passado da linha de idade? Quem o ajudaria em sã consciência? Por que ele pareceria tão perturbado com sua participação? E mesmo se ele fosse o único campeão de Hogwarts, por que a taça o escolheria? Isso levou à teoria preocupante de que alguém que apoiou seu famoso inimigo pode ter feito isso na esperança de, no mínimo, machucá-lo. Embora alguns tenham começado a acreditar que Harry talvez não quisesse participar do torneio, ainda é um número relativamente pequeno. A Casa Sonserina está fazendo a mesma porcaria que fizeram com Cedrico, só que dessa vez sou eu quem é apoiado. Isso é basicamente feito pelo processo de eliminação. Eles odeiam Grifinórios e Harry é um espinho particular em seus lados, enquanto eu sou um Corvinal mais neutro. O melhor amigo de sua rainha e uma pessoa que repetidamente ajudou e defendeu membros de sua casa. Então, embora eu tenha um relacionamento divertido com a família Malfoy, ainda sou respeitado dentro dos companheiros de Salazar. Isso significa que distintivos foram feitos para mostrar apoio a mim, e muitas pessoas os estão usando. Na verdade, eu tinha me esquecido de um evento antes da tarefa em si, a pesagem das varinhas. É a primeira vez que realmente vemos Rita Skeeter no cânone, e quando ela começa a mexer com a vida de Harry só para chamar atenção. Ela é um dos cânceres da Grã-Bretanha. Ela alimenta as pessoas com falsidades facilmente digeríveis, causa ultrajes e pânicos desnecessários, enquanto nunca faz nenhum bem real com seus talentos. A pior parte sobre ela é que ela tentou caluniar a mãe. O inseto tornou a vida dela mais difícil do que o necessário. Devo pedir para Jerry silenciá-la, ou devo fazer isso eu mesmo? Pensei enquanto me dirigia para a sala de aula que eles reservaram para a pesagem. Era apenas uma pequena sala de aula na qual eles empurraram as carteiras para os lados, formaram um pequeno painel de jurados com algumas carteiras, penduraram uma cortina atrás dela e deixaram algumas cadeiras para sentar. Nada complicado para esse evento menor. Parecia que eu era o segundo a chegar, pois Krum já tinha se sentado sozinho. Eu simplesmente me juntei a ele para uma breve conversa sobre quando seria bom treinarmos juntos, que tipo de educação recebemos em nossas respectivas escolas. Aparentemente Durmstrang é muito mais como uma academia militar do que um internato. Eles têm um código de conduta rigoroso e uma filosofia de ensino diferente. Pelo que Krum me disse, parece as antigas escolas de oficiais aristocráticos. Um lugar onde jovens nobres aprenderiam a liderar, lutar e agir na alta sociedade.
teria aula sobre o que as linhas nobres considerariam importante para seus descendentes saberem. É por isso que o duelo ainda é muito favorecido no instituto, mas também é por isso que as artes das trevas ainda são ensinadas. Há também algumas câmaras secretas rumores deixadas para trás por Grindelwald, de uma maneira semelhante à câmara secreta de Salazar, ou qualquer outro número de verdades ocultas no castelo. Ele, por outro lado, era contra as artes das trevas em geral. Embora fosse forçado a aprender e praticar algumas, Krum as via como uma espécie de droga de entrada, empurrando-o lentamente a deixar de ser um verdadeiro ser humano. Seu ponto de vista vinha do fato de que o próprio Grindelwald assassinou seu avô, levando-o e alguns indivíduos com ideias semelhantes em Durmstrang a disciplinar aqueles que tentavam seguir seus passos. É por isso que seu núcleo tinha apenas uma vaga ideia de escuridão em comparação com o resto de seus colegas de escola. Enquanto conversávamos, Fleur chegou e decidiu participar da conversa sobre nossas escolas. A academia dela era centrada em mais artesanato mágico e habilidades mágicas estilosas, eu diria. Há um foco mais forte no aspecto artístico da magia do que em seus usos utilitários. E com os Flamel apoiando a escola como ex-alunos por séculos, eles tinham programas de poções e alquimia muito fortes. Havia também um curso especial do 7º ano para aqueles que desejavam se tornar curandeiros, patrocinado por Perenelle Flamel. Eles têm mais disciplina do que Hogwarts, mas nem perto de Durmstrang. E o campus é repleto do espírito artístico da França, seu apelo visual muito à frente de Hogwarts. Fleur estava simplesmente feliz por poder falar tão abertamente com seus colegas, já que ela está quase isolada na escola. Os meninos a perseguem por luxúria e perdem qualquer raciocínio quando estão perto dela, enquanto as meninas são rancorosas e ciumentas disso, sem perceber o quão repugnante é ser constantemente desejada e o quão doloroso é não ter ninguém para apoiá-la. Esta é, na verdade, a razão pela qual ela é tão protetora com Gabrielle. Ela simplesmente não quer que a criança tenha que passar pelo que ela passou. Embora fossem retratados como um homem sisudo e uma mulher excessivamente orgulhosa, posso entender por que eles se desenvolveram para agir dessa forma. Ambos eram boas pessoas influenciadas por seu ambiente. Prefiro que Krum fique com Hermione quanto mais eu falo com ele. Pensei por um momento. Esse pensamento foi interrompido pelo Ludo entrando enquanto conversava animadamente com a mulher que presumo ser Rita Skeeter. Seu cabelo estava preso em cachos elaborados e curiosamente rígidos que contrastavam estranhamente com seu rosto de mandíbula pesada. Ela usava óculos de joias. Os dedos grossos segurando sua bolsa de pele de crocodilo terminavam em unhas de 5 centímetros, pintadas de vermelho. Ela estava usando um vestido verde brilhante, o que era estranho para uma bruxa, mas também era muito chamativo. Era como se a mulher tivesse que ser o centro das atenções. Tenha muito cuidado com o que você diz ou faz quando essa mulher estiver perto de você. Ela usará tudo e qualquer coisa para ter fofoca para escrever. Ela distorcerá a verdade e criará fatos, formando uma história sobre você que você nunca será capaz de parar. Eu avisei meus companheiros campeões com um sussurro. Suremente Ellen Eppelt Pazetri si malvais e quiçá? Fleur perguntou em tom surpreso. Ela é Rita Skeeter. Se você já viu um dos artigos dela não arruinar a vida de alguém, então eu vou aplaudir você. Eu respondo num sussurro. Victor simplesmente disse com um aceno de cabeça. A mulher estava muito curiosa sobre nosso pequeno grupo, pois eu podia sentir seu olhar em nós continuamente. Felizmente Bagma estava bloqueando com sua conversa incessante. Poucos minutos depois, uma cabeça de cabelo preto bagunçado pôde ser vista entrando na sala, fazendo Ludo cumprimentá-lo alegremente. Isso foi até Rita tentar levar Harry para uma entrevista sem seu consentimento. Senhorita Skeeter, por favor, solte Harry agora mesmo ou serei forçado a apresentar queixa por forçar uma entrevista sem a permissão dos seus responsáveis. Eu digo à mulher chamativa. Você parece não saber como essas coisas funcionam, criança. Agora vá embora e deixe os adultos fazerem o trabalho deles. Ela disse desdenhosamente sem me dar um olhar adequado. Levei um segundo antes de responder enquanto fazia minha magia cair sobre ela, forçando-a a quase não conseguir respirar devido à pressão avassaladora. Essa é uma maneira interessante de falar com um senhor de uma casa nobre, senhorita. Importa-se de repetir essa frase? Pergunto com um sorriso frio no rosto. Bagman abria e fechava a boca, pois não sabia o que fazer, enquanto Rita tremia devido à pressão que sofria. Harry, você nunca precisa contar a ninguém o que não deseja. Se essas pessoas tentarem forçar, você pode simplesmente ir até Sirius e ele será mais do que capaz de lidar com isso. Faz parte do papel dele como seu guardião. Agora venha e junte-se a nós, estávamos falando sobre cada uma de nossas escolas. Eu disse com um sorriso brilhante para a adolescente, enquanto não deixava Rita ir embora ainda. Harry não conseguiu se afastar dela rápido o suficiente e se juntou a nós três com um sorriso nervoso. Eu estarei falando com vários meios de comunicação sobre esse seu comportamento, senhorita Skeeter. Se você tentar pintar esse evento no seu estilo característico, eu serei forçado a responder com as acusações de difamação. Honestamente falando, você mal consegue publicar um artigo devido aos padrões do The Herald e o quão desesperado o profeta diário se tornou. Então eu sugiro que você pense cuidadosamente sobre seu próximo curso de ação. Eu digo enquanto me viro e removo a pressão que eu tinha colocado sobre ela. Assim que terminou, suas pernas cederam, forçando-a a recuperar o fôlego de joelhos enquanto tremia. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Fleur preocupada. Ela realmente merece muito mais. Mas vai ficar tudo bem. Eu sou um lorde legítimo. Me ofereceram uma posição no Visengamot depois que eu me formar, assim como uma posição no Conselho de Governadores pelo meu trabalho em melhorar a escola durante meus estudos. Adicione minha enorme riqueza e conexões internacionais, e isso me torna uma pessoa muito perigosa para ela tentar enfrentar. Eu respondo com um sorriso. Você vai ser governador? Perguntou Harry chocado. Sim.
Eles tiveram problemas para preencher 2 das vagas desde o ano passado, devido às ações e demissões de Lord Malfoy e dos outros. Fui nomeado por causa do meu histórico, riqueza e influência, mesmo que eu ainda esteja na escola. Respondi calmamente. Zat é impressionante. Fleur disse atordoada. Victor simplesmente assentiu novamente, preferindo não falar em geral, mas também ficou surpreso. Ignorando os 2 atrás de nós, começamos a falar sobre alguns planos futuros por um tempo. Isso foi até o resto do painel de juízes e o Sr. Ollivander chegarem. O diretor percebeu a atmosfera estranha que se passava entre Ludo e Rita, mas, devido ao tempo e ao lugar, decidiu ignorá-la por enquanto. A pesagem das varinhas era muito simples em termos de formalidades. Ollivander olhava para a varinha seu núcleo, condição e desempenho, então a declarava adequada ou inadequada. Isso é feito para proteger os campeões de defeitos ou danos desconhecidos que a varinha pode ter, o que poderia levar ao fracasso ao tentar conjurar magias em um momento-chave. Fleur foi primeiro, com sua varinha de cabelo de vela. Victor mostrou sua varinha de Gregorovitch. Deixei Harry ir em terceiro, deixando que sua varinha destinada fosse examinada. Então foi minha vez. Assim, eu me lembro muito bem dessa varinha. Madeira de ébano, pena de coração de fênix e pelo de gato vampus, 11,5 polegadas, levemente flexível. A varinha personalizada mais única que já tive o prazer de fazer. Ele disse alegremente enquanto olhava para a varinha preta e lustrosa. Muito bem conservado, extremamente leal também. Você quase se tornou um com esta varinha, Sr. Bones, impressionantemente feito. Ele acrescentou depois de um momento. Afinal, é uma das coisas mais importantes na vida de um bruxo. Respondo humildemente. Dando-me apenas um sorriso cúmplice em resposta, ele acena minha varinha e simplesmente diz incêndio tria, fazendo uma pequena chama azul aparecer da minha varinha. Perfeitamente adequado para empunhar. Espero que continue a lhe servir bem. Ollivander disse com um sorriso sábio enquanto devolvia para mim. Depois desse pequeno interlúdio, Dumbledore tentou nos dispensar, mas Bagman insistiu em tirar fotos. Felizmente, minha pequena lição sufocou a paixão de Rita por um momento e deixou o processo ser relativamente tranquilo. Tivemos fotos individuais, algumas com todos os campeões, depois com os juízes, depois disso eram todos campeões e juízes, terminando apenas com os juízes. Depois disso estávamos livres para ir. Despedi-me de Harry, Fleur e Victor e voltei para minha aula. Vamos ver como o inseto vai retaliar. Pensei enquanto meus pequenos chifres de diabo pareciam aparecer novamente. Capítulo 126. Era uma agradável manhã de novembro, com ar fresco, a grama coberta de orvalho e o sol nascente. E nesta manhã, um pequeno grupo de rapazes e moças estava correndo ao redor do Lago Negro. Este grupo era obviamente eu, Christian, Victor e meus pequenos sucessores. Christian estava realmente muito feliz por ter a chance de trocar dicas com Victor sobre quadribol. Embora jogassem em posições diferentes, ambos eram voadores incrivelmente talentosos e apreciavam as percepções um do outro sobre o esporte. Krum ficou surpreso e desapontado por Christian ter rejeitado algumas ofertas para se juntar a times profissionais, e que ele não seria capaz de competir contra meu amigo nos níveis mais altos do jogo. No entanto, eles prometeram organizar algumas jogadas amistosas durante sua estadia aqui. Ron ainda era fã do cara e ficou muito animado ao saber que ele viria treinar no clube durante sua estadia. O garoto também se sentiu justificado que Fleur era na verdade parte Vela, mas eu disse a ele estritamente para pelo menos tentar se manter focado perto dela, já que ela odeia quando as pessoas a desejam. Embora eu não pudesse duelar pessoalmente contra esse meu novo amigo, causaria muita comoção se um campeão derrotasse outro. Christian estava bem feliz em fazer isso. Daí o motivo de eu estar agindo como árbitro, estando dentro dos meus direitos como presidente do clube fazê-lo. O evento improvisado reuniu muitos estudantes desejando ver como Victor Krum se sairia contra a besta da Corvinal. O duelo seria realizado em nossa arena de combate. Então, em vez de basicamente duelar em uma plataforma de esgrima, que é como ensinamos etiqueta e habilidades básicas, isso é mais como uma quadra de tênis. É cerca de 2 vezes o tamanho de uma quadra normal, sem nenhuma linha, obviamente. Isso dá espaço para ambos os duelistas se moverem e usarem adequadamente magias mais avançadas, enquanto simulam um ambiente de luta mais realista. Esta será uma exibição entre vocês dois. Não haverá danos permanentes em nenhum dos lados. Isso significa nada de artes das trevas, nenhuma explosão e nenhuma separação. A partida terminará quando eu declarar ou quando ambos tiverem decidido quem deve ser o vencedor. Anuncio antes que os dois se separem e sigam para suas respectivas posições. Eu me afasto do interior do ringue, para a posição do árbitro. Então, respiro fundo e concentro um pouco de magia em meus olhos e cérebro, o que me permite basicamente acelerar minha velocidade de processamento e visão a níveis ridículos. Isso me permitirá saber exatamente o que está acontecendo durante o duelo. Começar. Imediatamente depois que gritei, Christian entrou em ação. Ele disparou uma combinação padrão de stun, Desire Stun, que tinha sido praticada tanto que quase se tornou um movimento para 3 magias. O trio correu em direção a Krum como se meu amigo estivesse querendo acabar com a partida ali mesmo. Sabendo que bloquear tal combo não terminaria bem, Krum se desviou e o combate voltou atrás em seu feito um pouco instável, mas bem o suficiente para começar seu próprio ataque. Sua saraivada envolveu misturar uma leve transfiguração em seu feitiço, começando com uma jelly leg, a visão escurecendo. Então formando paredes na altura do tornozelo no caminho de Christian enquanto ele estava prestes a lançar outra série de feitiços. Infelizmente meu amigo é chamado de o melhor por um motivo.
Christian soube instantaneamente que estaria em apuro se continuasse se movendo na direção definida, então ele pisou no freio, inclinou o corpo para trás para desviar do primeiro ataque, então continuou seu ímpeto enquanto fazia uma cambalhota para trás para ir na direção oposta da armadilha. O que foi ainda mais impressionante foi que ele conseguiu disparar um stunner rápido durante a cambalhota, usando apenas uma mão para se virar ereto, efetivamente parando o ataque contínuo de Victor. Dessa vez eu pude ver um sorriso animado no rosto de Christian enquanto ele olhava para seu oponente. Já que Krum decidiu misturar transfiguração em suas magias, ele decidiu fazer o mesmo. A cadeia de magias para seu ataque era interessante. Ele começou com Tarantalegra, lançou uma magia atrás de onde Krum estava se esquivando, lançou um Jelly Brain Jinx que o atingiu de frente. Então fez um movimento rápido com sua varinha, fazendo com que a área em que ele havia lançado uma magia antes brotasse trepadeiras serpenteantes e as fizesse agarrar a perna esquerda de Krum. Essa foi uma combinação muito eficaz, pois ele diminuiu o tempo de reação de Victor o suficiente para prendê-lo. Sem tempo suficiente para se libertar, Krum fez a única coisa que podia no momento, atacar. A Vis foi seu abridor, usando os pássaros conjurados para cegar Christian e bloquear magias momentaneamente. Ele então começou a usar o feitiço de Primo, formando buracos ao redor do meu amigo na esperança de limitar suas opções, seguido por uma série de feitiços Stunner e Desarming. Mas isso só deixou Christian animado. E parecia que o duelo acabaria logo, já que seu sorriso selvagem apareceu. Só para dar uma explicação rápida, cada um dos meus amigos adaptou uma parte das minhas próprias habilidades e métodos de duelo para si mesmos, transformando-os em um estilo completo, único para eles. James obviamente internalizou minhas habilidades defensivas. Vitória seguiu minha flexibilidade e poder, enquanto Christian aproveitava meus aspectos dinâmicos e físicos. Agora ele se concentra em esquivar e em ataques fortes e direcionados contra seus oponentes. E ele aprimorou suas habilidades e instintos enquanto lutava contra 3 duelistas muito poderosos, às vezes fazendo exercícios de esquiva com 2 de nós mirando nele. Ou seja, sua esquiva sozinha está se aproximando dos limites do que um humano deve alcançar. Então eu o ensinei como fortalecer seu corpo e acelerar sua mente usando magia. Foi assim que ele realmente ganhou o título de besta entre nós. Eu podia ver um brilho azul opaco em seus olhos enquanto ele aprimorava seus reflexos e corpo. E quando os feitiços estavam prestes a atingir, seu corpo se moveu apenas o suficiente para deixá-los passar por ele. Um após o outro, os feitiços continuaram a passar por Christian enquanto ele se movia apenas o mínimo para fazer parecer que iriam atingir. Era como um show de mágica em meio à verdadeira magia. Essa demonstração deixou Victor realmente atordoado, até mesmo esquecendo de lançar mais feitiços enquanto olhava para meu amigo. Vendo isso, decidi encerrar a partida. Acho que podemos terminar assim. Vocês dois mostraram grande habilidade e se contiveram adequadamente. Eu digo com um sorriso feliz enquanto removo as videiras que prendem a perna de Victor, conserto os buracos no chão e removo quaisquer sinais de transfiguração no ringue de duelo. Aplausos irromperam de fora do ringue enquanto os alunos rompiam seus olhares de reverência. Eles tinham visto as habilidades de um aluno de Durstram contra um dos melhores, e foi muito gratificante assistir. Também foi uma experiência inspiradora e valiosa para muitos jovens duelistas ver tal demonstração de habilidade. Embora Christian estivesse um pouco amuado por ter sua diversão interrompida, ele sabia que quando ficasse sério a luta acabaria rápido. Isso não é excesso de confiança, é simplesmente um fato. Fora do nosso grupo, apenas alguns duelers mestres extremamente habilidosos poderiam parar meu amigo quando ele acelerasse a todo vapor. O professor Flitwick é a única pessoa confirmada capaz de fazer isso até agora, mas Christian vem diminuindo a diferença rapidamente. Não tenho dúvidas de que os professores Dumbledore, McGonagall e Snape também dariam uma bela briga, surra nele. Victor, no entanto, já ia perder. Christian só queria ir com tudo por causa da excitação. Ele já tinha limitado sua produção de poder, não usou nenhuma magia modificada e usou apenas um pouco de suas magias vegetais favoritas. Isso teria reduzido as chances dos caras de ganhar a 0 absoluto. Os dois se encontraram no centro e deram um firme aperto de mão em reconhecimento de suas habilidades. Então eles começaram seu próprio bromance. Então senti um pequeno inseto ir embora, o que me fez sorrir um pouco mais. Este foi o nosso evento interessante do lado de Victor, agora para Fleur. Fleur estava muito mais interessada no Exchange do que no clube. Ela achou o conceito bem progressivo. Um centro de ajuda administrado por estudantes, projetado para ajudar os outros e promover crescimento positivo em caráter e habilidade. Nem preciso dizer que ela demonstrou muito interesse. Mas foi uma pena que sua presença fosse basicamente kryptonita para os tipos nerds, os tipos mais lentos e os tipos de caras legais. Isso fez com que todos entrassem em curto-circuito. Então, criamos uma espécie de classe especial para aqueles capazes de resistir à aura passiva dela, na esperança de fazer amigos de verdade. Eram apenas algumas pessoas, mas era melhor do que nada. Também comecei o treinamento que havia pensado antes de sermos coroados campeões. Como você provavelmente percebeu pela minha aparência e pela minha pequena bronca em Gabrielle, eu possuo sangue de criatura dentro de mim. Comecei a aula falando em francês, já que somos apenas eu, Fleur e Gabrielle no momento. O que é isso? Tem que ser forte para ser uma aura tão poderosa. Gabrielle perguntou animadamente enquanto sua curiosidade falava mais alto. Gabrielle, isso não é algo apropriado para se perguntar. Sua irmã repreendeu, fazendo a menina abaixar a cabeça. Está tudo bem. Honestamente falando, eu estava planejando revelar algumas coisas depois da minha formatura. Uma delas relacionada à sua pergunta, Gabrielle. Eu respondo com uma risadinha. O que é verdade? Dumbledore já sabe, assim como Ollivander, Moody, Mãe, Tilly, Susan, Harry, meus amigos e alguns goblins de confiança, então tornar isso público não vai me afetar muito.
Tenho força mais do que suficiente para proteger a mim e minha família agora. E acredito que depois de me provar algumas vezes, muitos deixarão de ter qualquer pensamento sobre Sol. Então eu tinha planejado realmente assumir o controle de tudo com um estrondo e revelar minha garota única. Então o que foi? Perguntou a garotinha de olhos brilhantes com grandes expectativas. Quando eu era pequeno, sofri um ferimento que deveria ter me matado. Mas fui salvo por uma jovem fênix depois que ela compartilhou seu sangue comigo. Isso causou muitas mudanças dentro de mim, como a aura que você experimentou e um dom para magias relacionadas ao fogo. Expliquei em uma versão muito diluída dos eventos. Não é mentira, apenas uma omissão de fatos. Não havia necessidade nem razão para eu contar tudo a essas duas garotas. Meu Deus! Fleur engasgou. Você tem uma fênix? Sim, eu tenho, mas isso ainda é principalmente um segredo. Por enquanto, quero focar em algumas coisas para vocês dois, sua aura, fogo e ilusões. Para esse fim, pedi ao meu amigo para vir e ajudar. Ele é o melhor conjurador de feitiços além do nosso professor e eu, mas seu conhecimento sobre eles pode nos superar. Eu digo com um sorriso confiante. Um dos seus amigos é? Certamente não aquele que eles chamam de besta. Então, ou aquele chamado de rainha, ou santo. Fleur disse enquanto se perguntava em voz alta. Oh bem, não importa, desde que eles não sejam influenciados por mim. Não se preocupe com isso. As mentes dos três estão bem defendidas demais para que você as afete. Eu me certifiquei disso. Respondo com um pouco de orgulho na voz. Parece um desafio, Monsieur Raven. Ela disse com travessura nos olhos. Você pode ir em frente e tentar, mas ficará bem decepcionado. Ele vai me ajudar quando estiver ensinando sobre ilusões, técnicas de encantamento e artes mentais. A aura e o fogo serão todos meus, já que tenho ambos pela minha linhagem também. Expliquei de forma bem simples. Se você é melhor, por que está pedindo a ajuda dele? Gabriele perguntou curiosamente. Embora eu seja um conjurador melhor, meu amigo tem uma profunda paixão por encantos e encantamentos. É bem provável que ele conheça muitos feitiços que eu simplesmente negligenciei, já que passo muito do meu tempo aprimorando o que aprendo. Respondi ao pequeno. Isso é uma surpresa. Ouvi dizer que você é a melhor em tudo, comentou Fleur dessa vez. Esse é um título difícil de reivindicar. Se você quer dizer em um sentido prático, então a única coisa em que não sou o melhor seria voar. Mas cada um dos meus amigos tem uma área de especialização em que eles vão além de mim. Christian vive herbologia e cuidados com criaturas mágicas, James devora qualquer coisa que tenha a ver com fazer mágica. E Vitória é a curandeira mais dedicada que já ouvi falar. Eu respondo sinceramente. Então estou ansiosa para trabalhar com ele. Pelo que eu vi, ele é um verdadeiro cavalheiro. A jovem disse com um aceno de cabeça. É ele mesmo. James chegou logo depois, deixando-nos começar nossa primeira aula. Tentei explicar que, como eles são parte Veela, isso deveria significar que há uma representação disso dentro deles. Essa parte é o que lhes dá seus dons inatos. E o primeiro passo para controlá-lo adequadamente está em realmente se tornar um com ele. Eles têm que aceitá-lo antes de poderem aprender a usá-lo. Não se pode aprender a empunhar uma varinha se você não a pegar. Quando eles conseguirem isso, controlar suas auras, chamas e ilusões será muito mais fácil. Como essa foi a primeira vez que nos encontramos, o progresso não foi explosivo. A maioria das melhorias práticas foi no campo de encantos e ilusões, mas ainda ajudou. Quando chegou a hora, eu estava encarregado de treinar Gabriele devido à minha experiência com Susan, enquanto James trabalhava com Fleur. A aula particular foi bem no geral. Fleur é uma jovem muito motivada, capaz de aceitar críticas com sinceridade e se esforçar para melhorar a si mesma. Gabriele está muito animada por poder aprender mágica de verdade antes de seus colegas, já que sua pouca idade faz com que as pessoas a forcem a se concentrar em coisas menos divertidas. Embora fosse uma mágica muito básica, eu basicamente a configurei para que treinasse seu núcleo adequadamente, estabelecendo uma base sólida para seu futuro. Enquanto todos nos despedíamos e marcávamos a próxima sessão, mais uma vez senti um pequeno inseto saindo da sala. Espero que ela esteja suja o suficiente porque vou destruí-la completamente. Pensei com um sorriso diabólico no rosto. Capítulo 127. Geralmente era assim que o tempo passava antes da primeira tarefa. Victor frequentemente vinha ao clube de duelos para treinar com Christian. Os dois se respeitavam muito, sendo o melhor duelista e o outro o melhor voador. Eu ainda não tive o prazer de duelar contra o homem, mas tivemos muitas conversas sobre o assunto. Ele parece ainda ter uma queda por Hermione na linha do tempo. Eu o vejo indo para a biblioteca e ficando lá por longos períodos de tempo quando ela deveria estar lá. Eu até dei a ele uma pequena dica para garantir que nenhum fã faça barulho perto dele quando ele estiver lá, já que eu me lembrei que isso a irritava durante o cânone. Eu também tentei dizer a ele algumas coisas que ela poderia estar interessada, como as diferenças entre Hogwarts e Durmstrang, ou a situação na comunidade mágica de lá, e talvez algumas das coisas que ele viu enquanto viajava para jogos profissionais. Ele ainda é um amigo que está interessado em alguém que eu conheço. E não é como se Ron ou Harry estivessem realmente interessados nela como uma garota. Não que eles estejam cientes disso de qualquer maneira. Então eu vou ser um wingman. Do lado de Fleur, as coisas estão indo muito bem. Seus encantos têm melhorado cada vez mais sob a minha tutoria e a de James. Ela tem um dom natural em muitos deles, o que a torna uma alegria para ensinar. Também comecei Gabriele em alguns feitiços fáceis, mas divertidos de brincar, principalmente faíscas e shows de luzes que você pode realmente modificar como quiser. A melhor maneira para as crianças melhorarem é fazê-las gostar do que estão fazendo, afinal. O lado Veela deles é um pouco mais complicado.
Fleur tem muitos problemas para aceitar isso por causa de tudo que ela sofreu no passado. Suas experiências formaram um trauma leve que levou à rejeição, mesmo que inconsciente, então levará tempo para ela se aceitar. Felizmente, suas habilidades de manejar fogo e formar ilusões ainda melhoraram muito por meio do buff passivo de sua linhagem. Gabrielle, por outro lado, teve muito progresso nessa área. Há algumas razões por trás desse sucesso dela, mas a maior seria sua idade e Fleur. Sua irmã a protegeu de muito do lado mais sombrio do mundo enquanto ela crescia, deixando-a ser muito mais livre do que ela em um sentido. Portanto, ela não tem nenhum ódio por seu lado ver ela, apenas algumas frustrações por não ser capaz de fazer muitos amigos de verdade. E o fato de que ela não passou pela puberdade e desenvolveu suas características sexuais secundárias ainda, significa que a influência de sua herança ainda é limitada. Pelo que pude sentir e pelo que ela me disse, parece que ela estava chegando perto de realmente aceitar seu quarto desumano. Harry, por outro lado, bem, eu só estou fazendo ele passar por momentos difíceis o máximo que posso. Treinamento físico para dar a ele qualquer vantagem que ele pudesse obter, ensinando-lhe novos feitiços e pedaços úteis de conhecimento sobre várias plantas e feras, dando a ele um mini campo de treinamento para combate. E eu até cheguei a dar ao trio minhas pequenas penas de dever de casa como uma forma de dar a Harry o máximo de tempo possível para se preparar, enquanto também deixava seus amigos ajudá-lo mais. Sinceramente, só há muito que eu possa fazer por um garoto de 14 anos. Embora Harry tenha talento, e eu tenha ajudado seu corpo e núcleo a se estabilizarem imensamente, ainda é limitado aos padrões humanos. Além de nossas trocas e treinamentos, também decidimos fazer uma pequena reunião cerca de 1,5 semanas antes da primeira tarefa. Agora que nós 4 estamos aqui, gostaria de começar nossa pequena reunião. Começo com um sorriso brilhante no rosto. Aedan, não é que eu não aprecio o que você fez, mas por que a reunião? Perguntou a curiosa Fleur. Isso é muito simples, Fleur. Trata-se da primeira tarefa e de garantir que todos saibam o que enfrentarão. Foi minha resposta. Você sabe. Mas como? Eu pensei que Fleur e Krum saberiam, já que vi os diretores das escolas deles, mas eu não pude te avisar ainda, então como você conhece a Aedan? Harry surpreso perguntou. Os dois olharam para Harry com um pouco de surpresa, mas a curiosidade com que me olhavam era maior. Você acreditaria em mim se eu dissesse que eles pegaram esses dragões das reservas em que investi e descobriram para que iriam usá-los recentemente? Perguntei com um pouco de travessura nos olhos. Isso fez com que 2 deles se levantassem em choque, enquanto Krum piscava enquanto tentava entender minha pequena revelação. Parece que sim. Mas não estou aqui para interferir com ninguém, só queria ter certeza de que todos vocês sabiam o que estávamos enfrentando. Eu disse com uma voz calma. Eles pediram mães de nidificação, o que significa que este é provavelmente um teste para passar por elas ou roubar algo delas. Não vou ajudar ou aconselhar vocês de forma alguma, simplesmente porque todos nós temos nosso orgulho como campeões. Embora sejamos amigos e possamos ajudar uns aos outros a melhorar, no final do dia este é um desafio que cada um deve enfrentar sozinho. Tudo o que posso dizer é para se concentrar em seus pontos fortes. Encontre algo em que você realmente se destaca e incorpore isso ao seu plano. Obrigado pela ajuda. Vai ajudar, Victor disse com seu forte sotaque. Sem problemas. Espero que você consiga. Eu simplesmente aceno de volta com um sorriso enquanto ele vai embora. Isso me permitirá usar o que você e James me ensinaram. Fleur disse com um olhar determinado enquanto saía também. Depois que os dois saíram, olhei para o perturbado Harry, que parecia estar se remexendo na cadeira. E aí, Harry? Pergunto com um sorriso tranquilizador. Você realmente acha que eu tenho alguma chance? Quero dizer, é um dragão. O garoto de cabelo bagunçado perguntou de volta. Se fosse para derrubar um dragão, então eu chamaria a tarefa de idiota. Mas isso é diferente. Você só precisa passar pelo dragão para ter sucesso. Eu digo para tentar minimizar o medo que ele tem. Mas todos vocês tiveram anos de aprendizado mais do que eu. Como eu poderia igualar isso? Harry perguntou um pouco desesperado. O melhor conselho que posso lhe dar é não se atolar pensando apenas em uma solução. Embora as regras digam que você não pode levar nada com você, elas nunca dizem que você não pode beber uma poção antes de entrar, ou ativar algum tipo de artefato, ou mesmo invocar algo que você preparou antes. Você tem que ser criativo, Harry, e pensar fora da caixa. Tenho certeza de que você encontrará sua própria solução para o problema rapidamente quando fizer. Eu gentilmente aconselho o adolescente, enquanto ele começa a pensar sobre o que eu acabei de dizer. Vou conversar com Ron e Hermione. Obrigado, Aedan. Ele disse enquanto se levantava para sair com um olhar pensativo no rosto. Com os dias passando rapidamente, o dia da tarefa chegou rapidamente. Todos os meus preparativos estavam prontos. Minha magia estava em sua condição máxima, meu corpo estava perfeitamente descansado e pronto. Meu plano estava definido para atingir a melhor pontuação e flare possível, e meu pequeno plano para lidar com um inseto fugitivo foi posto em prática. Tudo estava pronto. Pensei comigo mesmo enquanto caminhava até o local da tarefa com meus amigos. Quando chegamos à tenda onde cada campeão esperaria sua vez, meus amigos decidiram me dar um último incentivo, mesmo tendo absoluta fé em mim. Você sabe como lidar com dragões de todos os tamanhos e formas. Só não esqueça as fraquezas óbvias, mesmo que não planeje usá-las. Mas mal posso esperar para ver como você vai dominar isso. Christian disse com um tapinha caloroso em meus ombros. Eu imagino que a transfiguração será sua escolha. Eu recomendo distrair a fera antes de tentar pegar o ovo, mas conhecendo você, você provavelmente fará algo louco. Eu só estou ansioso para ver um verdadeiro aspecto da sua força, meu amigo. James disse com uma rara expressão animada enquanto dava um soquinho.
Vitória me deu um abraço firme, já que não seria fora de lugar fazer isso, enquanto sussurrava em meu ouvido. Mostre a eles porque você é o melhor. Você é o homem que tem orgulho de amar, então seja confiante e volte para mim inteiro. Eu prometo. Feito isso, meus amigos partiram rapidamente para encontrar bons lugares, deixando-me esperando por Harry, Fleur e Victor, assim como os jurados. Conforme os outros começaram a chegar um após o outro, eu fiz o meu melhor para tentar ajudá-los a relaxar os nervos por meio de uma conversa leve sobre eventos engraçados do passado ou pedaços interessantes de conhecimento. Eles já sabem o que devem fazer e se preocupar muito com isso só causará erros. Os juízes finalmente chegaram para nos ver juntos, relaxando antes da batalha que estava por vir. Eles rapidamente nos chamaram para explicar a tarefa. Como cânone, o teste era pegar o ovo de ouro guardado por um dragão. Ele deve ser obtido porque contém uma pista sobre o que o segundo acarretará. Seremos pontuados de acordo com nossa bravura, nossa astúcia, os danos causados e sofridos, e também se um danificar os outros ovos que a mãe aninhada está protegendo. Fomos então convidados a escolher a ordem em que entraríamos e o dragão que cada um enfrentaria. Fleur foi primeiro e pegou o Welsh Green com o número 2. Victor se adiantou e pescou a Chinese Fireball com o número 3. Eu fui o terceiro, seguindo a ordem estabelecida, enquanto eu tateava dentro do saco de seda e puxava a versão em miniatura de um Swedish Short Sword com o número 1, me sentindo muito alegre por ter que lutar contra ele. Quer dizer, não é como se eu não pudesse controlar um fogo ainda melhor do que ele pode cuspir. Mas de qualquer forma, Harry foi e pegou o último dragão restante, o Hungarian Ortail com o número 4. Bem, aí está você, disse Bagman. Cada um de vocês tirou o dragão que enfrentará, e os números se referem à ordem em que vocês devem enfrentar os dragões, entendem? Agora, vou ter que deixá-los em um momento porque estou comentando. Senhor Bones, você é o primeiro. Apenas saia para o cercado quando ouvir um apito, tudo bem? O homem me disse enquanto tirava Harry por um momento. Ele está tentando ajudar Harry para ganhar sua aposta e tentar sair das dívidas. Que homem patético. É um milagre como ele nunca foi realmente demitido. Quero dizer, o homem foi acusado de ajudar comensais da morte por meio de sua idiotice, mas saiu disso por causa de alguns fãs em Visengamote. Como se isso fizesse as famílias das pessoas que sua estupidez matou se sentirem melhor. Então eles o tornam o chefe de um de seus departamentos de merda. Honestamente, como ninguém nunca tentou explodir esse corpo governante? Precisamos de um plano de pólvora para bruxos. Eu pensei enquanto caminhava para a entrada da arena. Aedan, você tem isso. Fleur então disse atrás de mim com um sorriso ligeiramente nervoso. Você certamente será vitorioso. Victor acrescentou com um olhar severo no rosto. Você conseguiu, Aedan, disse Harry enquanto também pulava. Obrigado a vocês três. Eu digo sinceramente. É uma pena que não poderemos ver as performances um do outro, mas sei que vocês deixarão todo mundo orgulhoso. Com isso eu me viro e entro no corredor que leva à arena, onde posso ouvir Bagman começando sua introdução usando feitiços sonoros. Bruxos e bruxas de todas as idades. Hoje estamos orgulhosos de trazer a vocês a primeira tarefa deste recém-iniciado torneio Tribruxo. Temos 4 bravos campeões, escolhidos entre os melhores e mais brilhantes de 3 prestigiosas escolas de magia, e hoje eles enfrentarão nosso teste de bravura. Ele anunciou, fazendo uma pequena pausa para deixar as pessoas gritarem e aplaudirem de excitação. Cada campeão precisará roubar um ovo de ouro de um dragão que o guarda, pois neste ovo uma pista sobre a segunda tarefa foi deixada. Os juízes decidirão os pontos que darão com base no desempenho de cada campeão, e quanto maior a pontuação, melhor a vantagem que eles terão sobre os outros na segunda tarefa. Isso também contribuirá para a pontuação geral e ajudará a decidir o vencedor. O homem explicou com uma voz cheia de suspense. Mas agora, deixe-me apresentar a vocês o primeiro campeão a desafiar essa tarefa assustadora. Ele foi proclamado como o melhor aluno que Hogwarts já viu, a família do Senhor dos Bones. Um inovador, um criador, um jovem cujo nome foi torcido claramente por todo o nosso país. Aedan Bones. Bagman gritou enquanto me apresentava para gritos e aplausos estrondosos. Começo a caminhar em direção à luz enquanto meu apelido é gritado por quase todos os presentes. Raven, Ravenna, 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 Ravenna. É aqui que a diversão começa, pensei com um sorriso animado e preparei minha varinha. Capítulo 128. Pude ver e ouvir centenas de pessoas torcendo por mim quando me viram aparecer na entrada. A excitação, a tensão e até mesmo uma pequena quantidade de sede de sangue podiam ser sentidas por aqueles que queriam ver algum tipo de luta de gladiadores. E quando vi meu inimigo, tudo desapareceu para mim. Eu não ouvia mais os aplausos. Os olhares não eram mais um fator. Ninguém e nada importava além do melhor se enrolando em volta de sua ninhada de ovos, protegendo-os das pessoas ao redor. Seu corpo longo e robusto era coberto por escamas prateadas opacas, protegendo de quase qualquer lâmina. Uma cauda forte se enrolava em um pequeno ninho contendo 4 ovos de dragão e meu prêmio. Seu par de asas poderosas estava atualmente dobrado contra seu corpo. Suas 4 pernas poderosas dobradas, prontas para atacar qualquer ameaça potencial contra seus filhotes, e armadas com garras capazes de despedaçá-lo. E para completar, a resistência mágica primitiva que eu podia sentir em cada parte de seu corpo, além dos olhos, capaz de transformar praticamente qualquer feitiço lançado por magos de segundo nível de maturação em algo quase sem sentido. Eu podia senti-lo me encarando com seus olhos azuis, quase da mesma cor dos meus, me avaliando como uma ameaça. Dessa vez acho que está tudo bem se exibir, pensei com um sorriso enquanto caminhava confiante em direção ao focinho curto sueco. A cada passo que dou, mais da minha aura é liberada conforme me aproximo gradualmente. Este é meu desafio para a besta. Sua ferocidade contra minha majestade.
Infelizmente para ela, eu possuía uma aura incrivelmente poderosa. Eu era a amálgama de um gato vampus, uma fênix e o poder de um alfa de sua espécie. Eu tenho a presença de um verdadeiro rei guerreiro. Aqueles que não conseguiam igualar meu nível tinham que se afastar instintivamente. E como resultado, eu podia sentir minha própria aura empurrando a dela cada vez mais para trás, afastando o dragão de querer lutar comigo. O único problema era que esta era uma mãe nidificante. Uma mãe de uma espécie orgulhosa e poderosa. Então, mesmo que ela não pudesse realmente lutar comigo, mesmo que ela não sobrevivesse, ela lutaria até a morte para deixar seus filhotes viverem. Este é um dos impulsos mais poderosos e perigosos dentro de qualquer espécie, o amor de mãe. E assim, mesmo diante de um inimigo que parece incontestável, este dragão lutará. Eu podia sentir sua magia se acumulando em sua garganta como se o tempo estivesse desacelerando. A temperatura ao redor dela aumentou enquanto ela preparava a arma mais mortal que um dragão, e esta espécie em particular, tem seu hálito. Naquele momento fiquei muito animado. Eu podia ver a chama azul esbranquiçada saindo de sua boca escancarada em câmera lenta, rastejando em minha direção em detalhes completos enquanto todo o resto no mundo deixava de importar. E assim que aquele fogo estava prestes a realmente sair de sua boca, levantei minha varinha pela primeira vez. Para esta pequena demonstração, simplesmente decidi seguir o exemplo do nosso querido diretor. Canalizei minha magia e afinidade para tudo relacionado ao fogo através da própria chama do dragão e comecei a fazer um movimento circular acima da minha cabeça, guiando a chama azul enquanto ela seguia o caminho que eu desejava que ela tomasse. Enquanto o Short Sword continuava a exalar sua chama, eu gentilmente a guiei ao meu redor, formando um grande pilar de fogo giratório alcançando o céu. O dragão finalmente parou de cuspir novas chamas em meu pilar, deixando-me assumir o controle total enquanto empurro a maior parte dele para cima. Mas quando os últimos pedaços estavam prestes a ir além de mim, soltei uma explosão de magia para fazer com que os restos se dispersassem com um clarão. Isso teve o efeito de me deixar em pé no meio de um círculo de fogo azul, enquanto meus cabelos prateados presos em um rabo de cavalo alto dançavam ao vento, e eu exibia um sorriso confiante e orgulhoso no rosto. Ao ver isso, a mãe imediatamente sacudiu o rabo de cima para baixo, numa tentativa de me achatar, enquanto rugia agressivamente. Minha vez. Minha varinha fica borrada enquanto eu me movo mais rápido do que a maioria dos humanos pode sonhar, apontando para o chão à minha frente e para a direita, transfigurando-o em correntes de titânio e manipulando-as enquanto agarravam a cauda que se aproximava com o movimento do meu pulso em sua direção. E com o terceiro movimento eu executo um movimento de bater para baixo, fazendo as correntes forçarem a cauda para o chão, para longe de mim. O dragão percebe que foi preso e tenta usar sua força massiva para se libertar, mas com mais alguns movimentos da minha varinha eu transformo mais do chão em correntes poderosas, fazendo o agarramento cada vez mais para cima conforme eu me aproximava do corpo dela. Antes que eu pudesse prender sua cauda completamente, ela decide se lançar em minha direção e tentar me arranhar. Com sua perna dianteira direita levantada como sua arma de escolha, ela tenta me atacar. Infelizmente para ela, usei o mesmo método de antes para imobilizar sua perna. Aponto para o chão à minha esquerda e faço mais correntes se levantarem para me proteger. Elas agarram suas garras e pernas poderosas, e as puxam para o chão enquanto serpenteiam por seu membro. Desta vez, adicionei outra medida, pois ela teria mais facilidade em colocar mais força em suas pernas do que em sua cauda. Então faço sua perna afundar no chão enquanto ainda mais correntes começam a agarrá-la. Enquanto ela começa a lutar ferozmente contra sua armadilha, tentando desesperadamente libertar sua perna colocando mais pressão nas outras. Eu faço o mesmo com sua perna esquerda. Correntes de significado se ergueram do chão enquanto o próprio chão afundava. O resultado de ela não ser capaz de controlar adequadamente suas próprias pernas foi que ela perdeu o equilíbrio e começou a tropeçar durante sua luta. Percebi que ela finalmente decidiu tentar usar suas asas para se libertar, então imediatamente confirmei que o clima estava perfeito para meu próximo voo. Houve uma razão pela qual atirei fogo no ar antes, foi mais do que apenas parecer legal. Eu queria usar o calor para me ajudar a estimular as nuvens pesadas que pairavam acima. Com um sorriso animado, anuncio em voz alta meu próximo feitiço para um efeito dramático enquanto aceno minha varinha acima da cabeça e aponto para o dragão. Tempestades. Com um clarão de luz brilhante e o som de uma explosão, um poderoso raio atingiu suas costas, jogando-a no chão e rugindo de dor. Com seu corpo contra o chão e esquecendo da minha presença, eu rapidamente faço corrente após corrente romper do chão. Em seu torpor, ela nem percebe que suas asas não podem mais se abrir. Ela ainda não sabe que todas as suas 4 pernas foram afundadas no chão. E em meros momentos eu tenho o dragão na minha frente quase completamente imobilizado. Mas agora ela sabe. Ela percebeu que não conseguia mais se mover. Mesmo com puxões desesperados contra todas essas correntes poderosas, ela só conseguia se mover uma polegada. Com apenas sua cabeça ainda livre, principalmente devido a ela se mover muito quando ela estava com dor, ela olhou ao redor e viu seus ovos intactos. Então rapidamente olhou para mim com fogo em seus olhos. Sua vontade de morrer pelos seus futuros filhos estava ainda mais forte naquele momento. Como seu ato final de desafio, ela preparou outra rajada de fogo direcionada a mim, que estava a 1 dúzia de metros de distância dela. Ela abriu a boca uma última vez, tentando se livrar de mim, mas com o movimento ascendente da minha varinha a terra sob sua cabeça se levantou, forçando-a a atirar o fogo azul para o céu. Então, rapidamente troquei a terra que usei por mais correntes e forcei sua boca a fechar, removendo qualquer possibilidade de ataques, pois ela agora estava totalmente amarrada e indefesa. Mantendo minha guarda alta, caminhei confiantemente até minha oponente acorrentada enquanto ela me olhava com absoluta hostilidade. Olhei para aqueles olhos dela e decidi fazer algo para tranquilizá-la de que não quero fazer mal a ela nem aos seus pequenos, então usei legilimência nela.
Instantaneamente, pensamentos furiosos de raiva, tristeza, determinação, ódio, desejo, indignação e sua própria natureza selvagem podiam ser sentidos. Mas minha mente ainda é extremamente poderosa em comparação com emoções cruas. Uso imagens de felicidade, criei memórias dela com seus filhotes para acalmá-la, mostro a ela minhas próprias memórias de brincar com várias criaturas, envio pensamentos positivos e vibrações calmantes em sua direção, tudo para que ela saiba que não quero fazer mal. Até enviei sorrateiramente minha chama de fênix para curar os danos que causei e os que ela suportou. Eles a trouxeram aqui ou ela sofreu durante sua vida. Usando tudo em conjunto, estou deixando-a se acalmar enquanto mostro a ela o que realmente desejo fazer. Então, mostro a ela uma imagem minha pegando um ovo de ouro, enquanto deixo todos os outros ovos sozinhos e a deixo sentir meu desejo por ele e somente ele. Quando ela parou de lutar e se acalmou drasticamente, saí de sua mente e voltei minha atenção para o ninho. Ela olhou para mim com cautela enquanto eu me aproximava de seus ovos. Mas ela não conseguia virar a cabeça e me perdeu de vista enquanto eu caminhava ao longo de seu corpo enorme. Chego ao ninho e encontro os 4 ovos cercando meu objetivo. Eu calmamente me abaixo e pego o ovo dourado e liso, olho para ele com orgulho e o seguro firmemente. Então, caminho de volta para o dragão preso e mostro a ela o ovo que peguei, deixando-a cheirar o sósia metálico antes de me despedir e levantá-lo acima da minha cabeça para todos verem. Foi nesse momento que meus sentidos deixaram o som ao meu redor me alcançar, e gritos estrondosos que poderiam abafar os rugidos anteriores dos dragões puderam ser ouvidos enquanto eu saía vitorioso da arena. Fui rapidamente levado para um check-up com Pope pelo professor Flitwick, e ele ficou orgulhoso e impressionado com o que eu tinha feito. Isso foi simplesmente inacreditável, Sr. Bones. A mais fantástica exibição de magias e poder que um corvinal já fez. Não tenho dúvidas de que sua pontuação será fantástica. Você conseguiu subjugar um dragão adulto sozinho, ele disse alegremente em sua voz aguda. Eu realmente queria mostrar que sou mais do que apenas minhas notas dessa vez. É uma declaração para o meu futuro também. Eu respondi com um sorriso confiante. Oh, e que declaração é essa, se me permite perguntar? Meu chefe de casa disse com curiosidade que o novo Lord Bones não é apenas um punk nerd. Eu sou forte e não deveria ser provocado imprudentemente devido à minha idade. Respondi com orgulho na voz. Bem, eu acredito que muitos levarão esse aviso a sério depois de hoje. Ele concordou jovialmente. Mas parece que você tem se segurado em mim durante nossos parrins. Agora estou curioso para saber o quanto você fez isso. Haha. Se você está falando de duelo de verdade, então eu mostrei minhas habilidades, mas não minhas magias de combate, e algumas vantagens injustas. Eu respondi sem jeito com uma risada. Você tem minha curiosidade, Sr. Bones, mas vou deixá-lo com Madame Pomfrey e então podemos sair para ouvir sua pontuação. O meio Goblin me disse com um sorriso animado. Pope estava se preocupando como sempre, falando principalmente consigo mesma enquanto basicamente amaldiçoava a escola por ter tantos incidentes com feras. Quero dizer, um basilisco, depois dementadores e agora alguns dragões. Não é muito divertido para a pessoa que tem que consertar as pessoas, mas ela estava feliz que eu não tinha nenhuma marca de arranhão em mim, muito menos um ferimento de verdade. Ouvi dizer que você nos deixou orgulhosos naquela arena, a Edan, então, embora eu não aprove isso, bom trabalho por ter saído são e salvo. Ela finalmente disse com uma expressão aliviada. Obrigada, professora. Respondo atrevidamente enquanto a faço sorrir um pouco com o título. Meus amigos realmente decidiram dormir na tenda da enfermaria antes que eu pudesse sair para minha pontuação também. Eu tinha tempo, pois, embora eu não esteja ferido, eles precisam tirar os Fedis Short Salt da área de tarefas e preparar a próxima. Isso foi brilhante, cara. Merlin pode se virar no túmulo depois disso, exclamou um cristão muito animado. Não acredito que você dominou a maldição da tempestade. Você tem que me ensinar essa. James disse, parecendo muito determinado. Bem, você certamente cumpriu sua promessa e muito mais, Vitória disse enquanto me abraçava com um olhar visivelmente aliviado no rosto, misturado com um pouco de orgulho, amor e um pouco de luxúria, enquanto sussurrava, e você estava incrivelmente gostoso lá fora. Acho que você merece uma recompensa especial. Ela se separou rapidamente depois de me provocar um pouco e recuperou a compostura enquanto todos conversávamos sobre minha performance. Então fui chamado para receber minha pontuação na frente do público e com meu ovo na mão. Meus amigos disseram que voltariam para seus assentos para assistir às próximas apresentações e ver qual nota eu tiraria. Também prometemos comemorar um pouco durante nossa próxima visita a Hogsmeade. Saí para a arena mais uma vez e andei enquanto gritos podiam ser ouvidos de todos os lugares. Decidi acenar de volta e sorrir, fazendo com que gritos agudos irrompam de qualquer direção que eu fizesse. Parecia que os juízes finalmente tinham decidido a nota que eu receberia. Isso fez a multidão ficar em silêncio em antecipação. A primeira jurada foi Madame Maxime, que lançou 2 fitas enquanto elas formavam um 10 prateado no ar, provocando aplausos entusiasmados mais uma vez. Bart Crouch foi o segundo, e fez um segundo 10 aparecer, fazendo o público esquentar de excitação. Ou ele já está sob a maldição em Perus, ou ele valoriza a imparcialidade mesmo depois da nossa pequena temporada neste verão. Pensei depois de ver minha pontuação dele. Nosso querido diretor foi o próximo e me lançou um olhar orgulhoso enquanto me dava mais 10, fazendo com que todos aplaudissem em resposta. Bagman foi o próximo, mas ele parecia muito nervoso depois de ver minha performance e pontuação, parecendo muito relutante enquanto ele atirava um 9 no ar, causando algumas perguntas na plateia, mas os aplausos ainda ecoaram. Você está realmente desesperado para que Harry vença, não é?
Pensei com um sorriso irônico diante do placar. E por último estava Karkaroff, o juiz mais obviamente tendencioso do torneio. Ele parecia ter engolido uma mosca no momento, levantando sua varinha e atirando um 7, fazendo com que muitas vozes discordantes ecoassem da plateia depois de ver aquela pontuação. Muitas pessoas realmente vaiaram o homem por esse julgamento de merda. Uau! Imagino como as pessoas vão reagir quando ele der um 10 para Victor. Não importa o que aconteça. Pensei com uma risadinha depois disso. Mas mesmo que quase todo mundo olhasse para ele com desconfiança, ele apenas tentava parecer que não tinha feito nada de errado. Então, no final, terminei a primeira tarefa com 46, 50 pontos e o ovo de ouro. Se bem me lembro, Harry e Victor tinham o maior número no cânone, 40, então é uma vantagem aceitável. Não que eu precise disso de qualquer maneira. Pensei enquanto saía do campo e me dirigia à tenda montada para os campeões que haviam completado a tarefa. Capítulo 129. Depois que minha vez terminou, pude relaxar e aproveitar a performance do próximo campeão, Fleur contra um Welsh Green. Esta espécie está entre as mais dóceis. Eles tendem a evitar naturalmente o contato humano, com as gritantes exceções de quando um desses insetos começou o grande incêndio de Londres em 1666 e o incidente de Ilfracombe, quando um deles atacou um grupo de banhistas em 1932. O segundo resultou na maior obliteração em massa do século XX. As características mais distintivas da raça seriam suas cores verde-grama, feitas para combinar com as planícies galesas e de onde vem seu nome, seu rugido um tanto melodioso e seu estreito hálito de fogo. Eles geralmente têm cerca de 18 pés de comprimento, portanto, geralmente são menores do que o focinho curto sueco que eu enfrentei, que tem uma média de 22 pés. Esta seria a espécie menos perigosa de dragões que nós, campeões, teríamos que enfrentar hoje. O Short Salt tem a chama mais perigosa entre todos os dragões, o Chinese Fireball seria o mais ágil e inteligente, e o Hungarian Ortail é o mais mortal e agressivo. Então Fleur tem uma vantagem entrando nesta rodada. Fleur realmente tinha uma estratégia semelhante pelo que me lembro do cânone, o que significa que ela basicamente hipnotizou o dragão usando suas habilidades Vela e o fez adormecer. A única diferença foi a força, habilidade e suavidade geral de sua aplicação. Ela conseguiu abraçar instintivamente seu outro lado em uma tentativa de confrontar seu inimigo, aumentando suas habilidades de encantamento para um nível totalmente novo e permitindo que ela colocasse a besta em um sono profundo. Isso levou alguns minutos, pois o Welsh Green realmente não queria adormecer no meio de uma área infestada de inimigos, mas no final não importou, pois caiu. Sua aura também teve um efeito muito forte contra o público excessivamente emocional, fazendo com que todos os homens basicamente tivessem sangramentos nasais e até mesmo forçando algumas das mulheres a se juntarem. Boa garota! É assim que você canaliza as habilidades de uma Veela. Eu pensei agradavelmente depois de ver seu sucesso. Com o dragão dormindo profundamente, ela conseguiu se aproximar silenciosamente, pegar o ovo dourado do ninho e começar a andar de volta enquanto a plateia segurava qualquer barulho para não sabotar seu plano. Infelizmente, o dragão pareceu ter um momento estranho em seu sonho e soltou uma rajada de fogo de suas narinas, fazendo Fleur entrar em pânico um pouco enquanto ela rapidamente apagava a parte queimada de sua roupa com uma simples conjuração de água. Embora seu plano tenha sido bem executado, aquele momento de descuido fez com que ela saísse da arena num final estranho, mas o público ainda aplaudiu e vibrou seu sucesso depois que ela saiu. Ela voltou para receber uma boa nota em média. Maxime, 10, Crouch, 9, Dumbledore, 9, Bagman, 8 e Karkaroff, 4, totalizando 40. O próximo foi Victor enfrentando o Chinese Fireball. Esta espécie também é muito autoexplicativa. É originária da China e também tem o nome de dragão-leão devido aos seus chifres em forma de juba que se projetam da parte de trás da cabeça. Como eu disse antes, esta é uma espécie mais ágil e inteligente, conhecida por até mesmo ser capaz de coexistir com alguns de sua própria espécie, ao contrário da maioria das espécies. A parte bola de fogo do seu nome vem de sua distinta respiração de fogo, que sai em uma explosão em vez de um fluxo e forma o formato característico de uma bola. Este dragão tem em média cerca de 25 pés de comprimento, mas é menos musculoso e está no lado mais magro devido à sua rapidez. Eles também são os mais parecidos com Wyvern das 4 espécies, pois seus membros dianteiros são muito menores do que os de outros dragões, principalmente devido ao uso de suas asas como membros adicionais quando no chão para aumentar sua velocidade de movimento. Victor saiu com sua cara de jogo hoje, sério e focado nessa tarefa assustadora. Ele decidiu usar o método mais simples e direto ao confrontar a fera, a maldição da conjuntivite. É o modo padrão de ataque contra qualquer dragão, principalmente devido ao fato de que ele mira exclusivamente no olho, e os olhos são os pontos fracos mais óbvios e acessíveis em um dragão. A maldição em si envolve causar inchaço severo nas pálpebras, forçando os olhos a fecharem. O método é certamente testado e verdadeiro. Seu único defeito seria que isso é usado durante caçadas ou capturas em equipe. Quando usado sozinho, certamente pode fazer o dragão perder você, mas sem nenhuma ajuda para derrubá-lo ou desabilitá-lo adequadamente. Você enfurecerá e assustará o dragão. Isso resulta em um dragão furioso enquanto ele pisa e atira bolas de fogo por todo lugar para intimidar seu atacante. Vendo que seu plano tornava as coisas mais caóticas, mesmo que tivesse conseguido, Victor decidiu correr para o ninho. Ele correu rapidamente enquanto tentava desviar dos movimentos erráticos da fera e se aproximava do ninho,
Mas durante esse tempo, a mãe perdeu o controle do entorno e infelizmente esmagou quase metade dos ovos dentro do ninho. Os problemas não pararam, no entanto, assim que Krum conseguiu agarrar o ovo de ouro, a cauda do fireball balançou e foi direto para ele. Felizmente, ele conseguiu desviar da maior parte com os reflexos afiados de um ser de classe mundial, mas seu ombro esquerdo ainda levou um golpe de raspão. Ele segurou o ovo durante o golpe e decidiu correr imediatamente para fora da arena para um lugar seguro. Quando ele finalmente saiu do caminho do perigo, o público soltou um suspiro coletivo de alívio e começou a aplaudir e celebrar o sucesso do jovem. Essa tinha sido a abordagem mais ousada até então, fazendo com que muitos sentissem adrenalina nas veias com a visão que lhes foi mostrada. Isso era compreensível, já que minha exibição foi mais inspiradora e a de Flower foi serena e linda. Victor voltou depois de examinar seu ombro e o dragão foi resgatado com muito mais dificuldade do que os dois primeiros, fazendo com que todos olhassem para os juízes em busca da pontuação. Maxime, 6, Crouch, 7, Dumbledore, 9, Bagman, 8 e Karkaroff, 10, totalizando 40-50. O favoritismo óbvio de Karkaroff não passou pela plateia, já que murmúrios corriam pela plateia sobre a pontuação. Eu até ouvi pessoas reclamando que eu subjugar um dragão sozinho tinha uma pontuação pior do que alguém que fez metade dos ovos serem esmagados. Para azar deles, eles não podiam mudar nada. Então o próximo campeão estava pronto para chegar. O quarto, último e mais jovem campeão, prestes a mostrar a eles uma tentativa muito difícil. Harry Potter contra o Rabocórnio húngaro. Não sei que tipo de idiota fudido decidiu escolher essa espécie para um torneio supostamente menos letal, mas ele tinha que estar chapado. O Rabocórnio húngaro está entre, se não, as espécies de dragões mais perigosas do mundo. Primeiro, as coisas são 2 vezes maiores que o bola de fogo chinês, com média de 50 pés, e não são aerodinâmicas, pois têm músculos consideráveis. Sua respiração está lá em cima com as melhores em termos de letalidade, com apenas alguns poucos como o focinho curto superando, pois pode alcançar até 50 pés de distância e derreter pedras. Ele tem espinhos defensivos espalhados por todo o corpo, com chifres letais na cabeça e uma cauda feita para matar qualquer um que se aproxime dele. Isso significa que qualquer coisa com um raio de 50 pés do monstro enquanto enfrenta a morte a qualquer momento. E isso sem contar seu temperamento particularmente cruel na melhor das hipóteses, algo que se torna um pesadelo absoluto quando está protegendo seus filhotes. Então você adiciona seus hábitos alimentares envolvendo o consumo regular de humanos quando possível, suas presas e garras devastadoras, sua velocidade de voo que pode acompanhar Harry em uma porra de Firebolt. E você tem a decisão mais estúpida que alguém pode tomar como uma escolha para menores de 17 anos. Diante disso, o jovem Harry surge da entrada dos campeões enquanto toda a multidão se pergunta como um garoto tão jovem consegue passar por uma fera tão assustadora. Ao ver que o Rabocórnio o notou, Harry rapidamente se escondeu atrás de uma pedra e convocou o mesmo feitiço do cônego, Axial Firebolt. Ele gritou enquanto permanecia sendo a pedra. Infeliz com o ser humano muito perto de seus ovos, a mãe decidiu simplesmente assá-lo. Então um jato poderoso de chama saiu de sua boca e atingiu a única proteção de Harry, fazendo a atenção do público aumentar. Mas então o parceiro convocado por Harry apareceu, e em uma rápida série de ações, ele o agarrou, montou e saiu correndo enquanto escapava da zona de perigo em que estava. O garoto começou a voar agilmente pelo ar enquanto desviava de qualquer coisa que o dragão pudesse atirar nele. Eu podia ver que ele estava tentando fazer a mãe muito protetora voar para dar a ele uma chance de ir atrás do ovo, mas ela estava sendo muito teimosa em não deixar sua ninhada em paz. Harry provou ser irritante demais para a fera não atacá-lo, no entanto. Ela continuava errando toda vez que disparava fogo, suas garras não conseguiam alcançar e nem sua cauda. Então ela finalmente decidiu bater suas asas enquanto se preparava para espantar a mosca que a incomodava no céu. Assim que viu suas pernas saindo do chão, Harry aproveitou a chance e mergulhou direto para os ovos. Percebendo isso, a Rabocórnio tentou usar sua cauda característica para esmagar a praga que mirava em seus filhotes em fúria, fazendo Harry desviar do ataque com reflexos e habilidades incríveis, deixando apenas suas roupas serem rasgadas. Parece que deixá-lo saudável e treinado teve benefícios inesperados nos lugares mais surpreendentes. Pensei com um sorriso ao lembrar que o garoto havia se machucado durante o cânone, tendo passado seu último obstáculo. Harry agarrou o ovo dourado em seus braços e voou para longe o mais rápido que pôde na esperança de não ser atacado novamente pela mãe enfurecida. E já que ele havia pegado o ovo e deixado a área do ninho, isso significava que ele havia tido sucesso na tarefa em si e os tratadores de dragões agora tinham que capturar a fera. Enquanto a multidão aplaudia a fantástica demonstração de destreza de voo, o dragão estava sendo dominado com imensa dificuldade, enquanto Harry também estava sendo controlado por Madame Pomfrey. O garoto voltou com um olhar muito animado, pois seu corpo estava cheio de adrenalina ainda correndo em suas veias e os aplausos da plateia ecoavam altos e claros para ele. Depois veio a pontuação dos juízes. Maxime, 9, Crouch, 9, Dumbledore, 10, Bagman, 10 e uma demonstração flagrante de parcialidade quando Karkaroff acerta um 4, fazendo com que a pontuação final de Harry seja 42-50, portanto, o segundo lugar após a primeira tarefa. Depois que as pontuações finais foram compiladas, todos nós, campeões, fomos reunidos novamente para a explicação que nos foi prometida no início da tarefa. Isso foi depois que nos parabenizamos por nossas próprias habilidades e sucesso. Mas então nosso idiota chefe de esportes e jogos mágicos interrompeu nossa conversa. Muito bem, todos vocês, disse Ludo Bagman, pulando para dentro da tenda e parecendo tão satisfeito como se ele pessoalmente tivesse acabado de passar por um dragão. Agora só algumas palavras rápidas. Vocês têm uma boa e longa pausa antes da segunda tarefa, que acontecerá às 9h30 da manhã de 24 de fevereiro. Mas estamos dando a vocês algo para pensar enquanto isso.
Se vocês olharem para aqueles ovos dourados que todos estão segurando, verão que eles abrem. Estão vendo as dobradiças ali? Vocês precisam resolver a pista dentro do ovo, porque ela lhes dirá qual é a segunda tarefa e permitirá que vocês se preparem para ela. Tudo limpo? Claro! Bem, então vão. Com pouco mais a nos dizer sobre nossa tarefa, cada um de nós se parabeniza mais uma vez e se separa. Harry se encontra com seus amigos e eu com os meus enquanto seguimos em grupo para o castelo, com todos falando sobre como as coisas terminaram e contando a Harry alguns detalhes que ele perdeu por ter ido por último. Então apareceu um parasita selvagem. Era Rita Skeeter. Ela estava usando túnicas verde ácido hoje e tinha sua Quick Skill favorita na mão, pronta para fazer mais mentiras. Parabéns, Harry! Ela disse, sorrindo para ele, antes de olhar para mim com um sorriso irônico, e para você também, Lord Bones. Será que você poderia me dar uma palavrinha rápida? Como você se sentiu diante daquele dragão? Como você se sente agora, sobre a justiça da pontuação? Você pode falar comigo, disse Harry selvagemente. Adeus. Isso me fez rir, pois ele queria evitar a ameaça. Especialmente depois que mostrei a ele que tipo de artigos ela escreve e o que ela tentou escrever sobre ele depois do primeiro encontro. Sim, com minhas conexões eu consegui bloquear facilmente aquele lixo falso que ela tentou publicar no Profeta Diário e pegar a cópia. Eu só tinha que dar a eles uma notícia suculenta, e que coisa melhor para dar do que algumas informações privilegiadas sobre o que estava acontecendo no submundo bruxo. A mulher pareceu ofendida e maliciosa depois de ter sido rejeitada tão diretamente pelo garoto, mas decidi falar para lembrá-la da minha presença. Senhorita Skeeter, parece que você não levou meu aviso a sério da última vez. Digo com um sorriso calmo enquanto ela se vira para me olhar com raiva. Tente me ameaçar e eu farei com que toda a Grã-Bretanha acredite que você é o próximo Lorde das Trevas na semana que vem. Tente me impedir, pirralho. Não é como se ninguém tivesse pensado nisso. Eu estaria apenas confirmando aquela vozinha na cabeça deles perguntando e se. Ela zombou abertamente de mim, quase fazendo meus amigos quase atacarem a mulher. Eu simplesmente levantei minha mão para parar meus amigos, com meu sorriso calmo ainda nos lábios. É você que parece não entender. Eu digo com uma voz suave e pacífica. Eu posso destruir sua vida pedaço por pedaço. Eu posso fazer você assistir enquanto tudo que você acredita que tem desmorona, enquanto todos que você acha que te escutam fazem ouvidos moucos, enquanto cada pedaço daquele orgulho que você tem se despedaça, e enquanto cada última gota daquele poder patético que você acha que tem escapa de suas mãos. Então me aproximo dela com um sorriso quase angelical no rosto e me inclino perto de sua orelha enquanto ela fica muito rígida. Então continue testando minha paciência, pequeno inseto, porque você já está no seu segundo aviso. Mais um passo em falso e você simplesmente não importará mais neste mundo. Eu vou te transformar naquilo que você mais teme se tornar. Você não será importante. Sua voz não importará mais. Você será apenas mais um rosto na multidão. Cada palavra que você escrever será considerada nada além de sujeira para qualquer um que a veja. Eu sussurro em seu ouvido enquanto minha voz suave e gentil começa a soar semelhante aos demônios para ela. Então me afasto com um sorriso brilhante e sinalizo para meus amigos me seguirem enquanto nos afastamos da assustada e irritada Rita. Então pare de zumbir onde eu possa ver, seu inseto, ou eu vou te dar um tapa. Eu disse em um tom feliz enquanto me afastava e não olhava para trás. Capítulo 130. O final bem-sucedido da primeira tarefa ficou na mente de todos por um bom tempo. Teve poder, beleza, ousadia e habilidade, pois cada campeão abordou o desafio de maneiras diferentes. A mudança mais óbvia que veio do evento foi como as pessoas viram a participação de Harry. Ele enfrentou a fera mais perigosa e ficou em segundo, atrás apenas de mim e garantindo o primeiro e segundo lugares para Hogwarts como resultado. Então agora as pessoas pelo menos não estão assediando o pobre garoto e sua casa está finalmente apoiando, mesmo que uma boa quantidade de garotas ainda esteja me admirando. O único problema é que ele está meio preguiçoso depois da vitória e não parece estar tentando realmente descobrir o ovo ou se preparar para a próxima tarefa adequadamente. Fleur estava recebendo ainda mais atenção dos garotos depois de sua exibição com o dragão. Sua aura tinha tanta influência sobre eles que tive que quebrar seu domínio durante a manhã seguinte, basicamente deixando-os sóbrios por meio de pura aura. Isso ajudou a tirar a maioria das pessoas de seus devaneios, mas muitos dos caras fracos e cabeças duras ainda estavam babando por cada movimento dela. Fiquei grata por Ron não estar nessa facção, me fez sentir melhor sobre ele ser um dos meus sucessores do clube. Para neutralizar isso, James realmente se ofereceu para ser basicamente seu acompanhante, tutor, já que ele já estava passando um bom tempo com ela. E já que ela conseguiu ter uma ideia adequada de seu bairro Vela, Fleur tem estado bastante determinada a superar sua rejeição a ele, permitindo que ela tenha um progresso considerável nessa área. A situação de Victor foi a que se manteve mais constante. Ele continuou a treinar todos os dias, a treinar com Christian regularmente e tentou se aproximar de Hermione em várias ocasiões. Ele ainda tinha um grupo de fãs tentando segui-lo para todos os lugares, resultando em ignorá-los completamente. Sobre a situação dos ovos, bem, não é muito difícil para alguém que já sabe a solução descobrir. Também foi muito fácil para mim reconhecer qualquer coisa que tenha a ver com sereianos por algumas razões. Christian e eu temos um relacionamento muito bom com o clã no Lago Negro desde o primeiro ano, nós dois somos fluentes em sereiano. E com todas as interações que o cultivo natural tem com eles devido ao projeto da fazenda aquática, tem uma quantidade enorme de dados registrados sobre eles. Então fui até o banheiro perfeito, que honestamente é mais uma piscina aquecida do que uma banheira, mas é ótimo para relaxar. Ser um monitor-chefe tem suas vantagens, pensei enquanto relaxava meu corpo tenso na água morna. Depois de mergulhar um pouco, decidi abrir o ovo e experimentar a pista para ter 100% de certeza da tarefa. Então, simplesmente o submergi na água morna, abri e afundei.
Pude então ouvir imediatamente o coro assustador vindo do ovo. Venha nos procurar onde nossas vozes ressoam. Não podemos cantar acima do solo. E enquanto você estiver procurando, pense nisso. Nós pegamos o que você sentirá muita falta. Uma hora você terá que olhar. E para recuperar o que pegamos. Mas depois de uma hora, a perspectiva é negra. Tarde demais, ele se foi e não vai mais voltar. Fechei o ovo e o guardei depois de terminar meu banho. Parece que vai continuar o mesmo de antes para esta tarefa também. Não é uma grande surpresa, já que eles planejaram isso com antecedência e não vão mudar tudo por causa de um aluno. Mas os membros do clã envolvidos neste ovo foram realmente dramáticos quando o fizeram. Eu me pergunto quem foi porque agora sinto vontade de provocá-los. Eu pensei com um pequeno sorriso enquanto me vestia e saía do banheiro. Como era a mesma tarefa, eu estava mais do que preparado para ela também. Agora eu só precisava esperar um pouco antes de mencionar qualquer tipo de pista para as outras três. Tendo o ovo e a tarefa descobertos, decidi então mergulhar na minha própria pesquisa. Já fazia um tempo desde que eu tinha feito isso completamente, deixando Cedric comandar a troca por um tempo e tendo Christian e Victor me cobrindo no clube. Durante esse tempo, finalmente consegui decifrar corretamente o sistema de magia apropriado para combinar meu novo fogo com magia. Isso significava que eu poderia categorizar sistematicamente minhas habilidades e recriar algumas versões delas para magos normais usarem. Também me permitiria aprofundar meu entendimento da minha magia original Protego Sanctum. Então eu posso ter entrado em uma onda de desenvolvimento de novas magias que podem ou não ser classificadas como sagradas. Eu sei que é meio constrangedor, mas eu juro que essa é a melhor maneira que eu posso descrever essas minhas novas magias. Elas são basicamente magias originais ou preexistentes que eu melhorei para se encaixar neste meu sistema. A maioria dos novos feitiços sagrados que eu conseguia inventar eram relacionados à cura, ou mais precisamente, eles estavam mais próximos do termo purificação do que cura. Isso era basicamente diferentes níveis de poder para a eliminação de maldições e seus efeitos no corpo humano. Isso significava que não era preciso ter uma compreensão complexa de cada maldição para, esperançosamente, descobrir a cura para elas. Os curandeiros seriam capazes de aprender os diferentes níveis desse feitiço para fazer o trabalho. A invocação envolvia uma pessoa fazendo um movimento para baixo e, em seguida, um movimento S de volta para cima, então dizendo a invocação de Munde. O feitiço em si significa simplesmente purificar, e para usar as versões fortalecidas, é preciso simplesmente preencher os critérios adequados. Como meu outro original. Você precisa de um núcleo puro que tenha passado pelo menos por uma primeira maturação adequada para os níveis básicos dos feitiços como Munde e Munde Fortis, que são capazes de se livrar de maldições menores e algumas maldições padrão. Este é, na verdade, um feitiço de curador básico, principalmente porque você ainda precisa saber sobre o corpo humano para restaurar adequadamente a ferida depois que ela foi purificada. Os próximos níveis precisam simplesmente de um núcleo não contaminado na segunda maturação, que deve ser capaz de remover até mesmo um efeito de maldições forte usando Munde Magna, e a última etapa precisa de pelo menos um núcleo de pico de segunda maturação para liberar Munde Suprema, que é capaz de limpar praticamente qualquer maldição que eu possa imaginar. Mas como eu disse, o feitiço não cura de fato. O que ele faz é remover a magia negra de uma pessoa ou objeto sem danificá-los. Então, depois que eles são limpos, eles precisam de um curandeiro de verdade para consertar os danos causados. O segundo feitiço mais sagrado que fiz durante meu fervor foi Lux, uma variante Lumos basicamente. Ele tem as mesmas condições gerais que Munde, quando se trata de requisitos básicos, mas o movimento da varinha é um círculo simples enquanto a varinha aponta para cima. O efeito é basicamente o que acontece com os vampiros de filmes quando são expostos ao sol, mas para seres criaturas contaminados e sombrios. Eu fiz um feitiço de luz sagrada, por assim dizer. Mas só para ficar claro, pessoas ou criaturas expostas não se transformarão em cinzas, mas as queimarão e causarão grandes quantidades de dor, dependendo do nível de corrupção e da força do feitiço. Este é considerado um feitiço ofensivo se você quiser ser técnico sobre isso, principalmente por causa de seus efeitos. A única diferença é que Lux é para núcleos de primeiro estágio e a versão mais forte Lux Sancta é para segundo e acima, com o poder que você coloca no feitiço correspondendo ao efeito. Quanto mais magia você o encher, mais poderoso. Bem direto. E tem o benefício adicional de ter um efeito similar ao do patrono sobre dementadores, pelo que eu teorizei. Essas foram minhas duas originais na categoria de magias sagradas que agora contavam 3 magias oficiais. O resto dos meus resultados foram principalmente eu aprimorando magias de cura padrão com as propriedades das chamas da Fênix, aumentando seu nível para quase a força Parcel Magic. E eu fiz algumas novas magias de fogo que são bem inúteis para mim, já que eu consigo fazer isso naturalmente, mas eu planejo ensiná-las para meus amigos. Depois que saí do meu isolamento, acredito que você pode chamá-lo assim, descobri que o baile de inverno foi oficialmente anunciado pelo painel de jurados e que todos os campeões tiveram que encontrar datas, já que eles estariam abrindo o baile. Eles também agendaram aulas de dança adequadas para todos, na esperança de não parecer um bando de babuínos balbuciantes e atrapalhados. Para minha sorte, no entanto, foi que minha mãe fez meus tutores martelar cada lição que um nobre pode precisar em sua vida profundamente em mim. Então, embora eu não dançasse há muito tempo, consegui sacudir a ferrugem com facilidade e até mesmo adicionar graça aos meus passos depois de um tempo. Mas havia o problema das garotas em todos os lugares olhando para mim com olhos quase predatórios.
Elas também ficavam mandando dicas estranhas, chocolate com poção do amor, itens encantados e algumas delas estavam tentando me perseguir. Pena para elas, eu já sabia quem eu queria e nada me impediria de conquistá-la. E eu não estou acima de um pouco de romance para pedir. Então o que eu fiz foi levá-la para o Lago Negro uma noite e formar uma plataforma congelada na qual nós dois poderíamos andar enquanto eu a controlava. Eu nos empurrei para longe o suficiente da costa e acenei minha mão um pouco para acalmar a água ao nosso redor. Então formei algumas luzes prateadas suaves e fiz a flutuação. Eu sei que mesmo que Vitória seja uma jovem orgulhosa, ela ainda espera poder ter atos românticos feitos para ela, então eu não hesito em fazê-lo. Enquanto a lua brilhava sobre nós e olhávamos para as estrelas, virei-me e olhei para seus cabelos pretos brilhantes, seu lindo rosto e seus olhos marcantes. Tori, você quer ser minha acompanhante no baile de inverno? Perguntei com uma voz calorosa. Você não queria manter isso em segredo por mais um tempo? Ela perguntou um pouco preocupada com nossos planos futuros. Sinceramente, não consigo me ver dançando com mais ninguém. E seu próprio projeto está cada vez mais perto de ser concluído. Tudo o que você precisa é da permissão dos Sentemungos para começar o teste nos Longbottoms. Além disso, eu meio que quero que as pessoas saibam que você é meu e que eu sou seu. Respondi enquanto tentava explicar minhas ações. Tudo o que consegui foi uma risadinha que me fez parar de falar por um momento antes que ela respondesse. Bem, até mesmo o dragão subjugando a Eden Bones pode agir como um garoto nervoso, isso é adorável. Ela disse com uma pequena provocação. Mas eu adoraria poder dançar com você. Bem, isso é bom, porque meu manto foi feito basicamente para combinar com seu estilo habitual. Digo com um suspiro de alívio. Espera, você sabia que isso ia acontecer? Ela perguntou com uma leve surpresa. Achei que seria óbvio que teríamos um baile por algum motivo este ano. Bruxos não usam vestes formais em nenhuma outra ocasião. Então planejei com antecedência e me certifiquei de que poderia combinar com qualquer vestido verde que você usaria. Respondi com uma meia mentira, mas com um raciocínio sólido o suficiente. Bem, então acho que você realmente não estava planejando ir com mais ninguém. Ela disse com uma voz baixa e sensual. Nunca houve outra opção em minha mente. Respondi sem hesitação e olhando diretamente em seus olhos Esmeralda. E o que você estava planejando fazer se eu não estivesse mais disponível? Ela sussurrou em meus ouvidos enquanto colocava os braços em volta do meu pescoço. Varra o seu pé, não importa o oponente. Respondi com um olhar ardente. Ah, é? E como você faria isso? Ela perguntou com seus próprios olhos começando a esquentar. Assim, eu simplesmente disse enquanto a pegava em meus braços e começava a beijá-la gentilmente. O beijo rapidamente ficou mais intenso, pois apreciávamos a paixão um do outro tão abertamente e em tal ocasião, apenas nos separando para que ela pudesse recuperar o fôlego. Não sei se isso me convenceria. Ela disse enquanto me olhava com olhos lascivos. Então talvez isso funcione. Foi minha resposta enquanto eu conjurava cobertores e a empurrava para baixo para manter nossa troca apaixonada. E pela próxima meia hora nos divertimos sob o luar claro, sozinhos em nosso próprio mundinho acima do lago. Comigo usando minhas chamas para nos manter aquecidos, não que precisássemos de muita ajuda com isso, pois as coisas esquentaram. Na verdade, era mais difícil manter o gelo frio naquele momento. Nós nos separamos depois daqueles 30 minutos e ela olhou para mim com olhos cheios de amor, luxúria e paixão antes de dizer uma última coisa. Você realmente não aceitaria um não como resposta, meu corvo? Ela disse gentilmente enquanto deitávamos um ao lado do outro. Eu disse que não havia nem opção para mim não dançar com você durante esse baile. Respondi enquanto afastava uma mecha de seu cabelo preto do seu lindo rosto. Acabamos nos divertindo até o sol começar a nascer naquela noite, o que nos deu uma lembrança para toda a vida.